Fala galera, tá começando mais um Hangar 18, eu sou o Cristiano Zoucas e aqui na minha frente, pela primeira vez na televisão, Fernando Ribas. E aí, Zoucas, como é que foi a semana? Tudo certo, tranquilo. De boa, na nice, de leve na neve, suave na nave. Aliás, eu sempre fiquei de frente. Pois é, porque depende, né? Depende do observador. Quem tá vendo a gente lá, você me vê de lado. Pois é. Vocês que não estão vendo aqui, não dá pra entender, assim, parece meio sem sentido, mas vocês na verdade sempre ficam na minha frente. Pois é. E aí, o que você conta? Então, essa semana a gente recebeu alguns e-mails, né? Recadinhos da nave mãe? É isso, dessa nave louca. Da nave louca? Isso. Então, tiveram 3 e-mails aqui que a gente recebeu. Um deles, na verdade, não é um e-mail, foi uma mensagem que veio pela nossa página do Facebook. Eu achei válido a gente botar aqui, porque assim, a gente sempre fala todo episódio sobre as nossas plataformas, né? Onde que a gente tá presente, né? Sim. Spotify e tal, e no episódio passado a gente não falou. Aí bugou. Não, mas eu acho que não foi nem por isso que bugou, não. Mas eu acho importante a gente falar pra esclarecer. Eu tenho divulgado em alguns grupos de Facebook, e tem gente nova, às vezes gente mais velha, eu já percebi que grupo de ufologia no Facebook tem muita gente mais velha. Pois é. Talvez não entenda. Pois é, e a gente sentia falta também, por exemplo, quando a gente divulga episódio novo, é sempre o link do Spotify. Tem gente que não sabe usar o Spotify, né? Sim. E essa mensagem que a gente recebeu foi justamente por isso. E aí eu queria comentar aqui, eu não vou nem citar o nome da pessoa, mas é só pra gente esclarecer. Aí ele comentou assim, ó: que saco, vocês dão um link, nesse link pedem atestado de vacina, antecedentes criminais, cópia da conta de luz, água e PTU em dia, nome do pai, da mãe, do avô e do bisavô. E após o cadastro vão te enviar uma porrada de propaganda e perguntar qual o plano que eu quero. Qual o plano? Isso. E qual o seu cartão de crédito, senhor? Isso foi relacionado ao Spotify. Por favor, diga pra gente o númerozinho que tem atrás do seu cartão, por favor, de segurança. Não, então, só pra esclarecer, a gente resolveu ler isso aqui no programa pelo seguinte, só pra esclarecer, o Spotify você pode usar sem pagar. Sim. Você tem que criar uma conta lá, você pode usar a sua conta no Facebook e criar. E essa propaganda que vão enviar não é tipo, aumente seu pênis, sabe? Não é isso. Sim. É tipo, eles vão te enviar pra você assinar o Premium. É lógico. Se você quiser assinar. Eu não sei quanto custa lá aí no Brasil. Eu acho que era R$14. Por aí. Mas se você não quiser assinar, você pode ouvir de graça, não tem problema nenhum. Sim. Só que assim, eu acho válido a gente dar a dica, que é o seguinte: se você tem um iPhone, por exemplo, é melhor você ouvir pelo Apple Podcasts, que a gente tá lá no Apple Podcasts. Porque ele já vem com o aplicativo nativo, ou o iTunes também. Os dois funcionam, mas o Apple Podcasts acho que é melhor. E também tem o do Google, né? O Google também tem essa plataforma aí do E pra quem podcast. tem Android, vale a pena e não quer ouvir Spotify, eu pessoalmente prefiro o Spotify. Mas quem tem Android, eu acho que a experiência vai ser melhor pelo Google Play. E aí você pode escolher. Só que agora a gente tem um site. Aí, né? Finalmente. A gente fez um site. Isso. Que agora você pode entrar em hangar18podcast.com.br e lá você pode escutar diretamente lá, né, do site. Né? Você pode ouvir direto no site ou você pode ouvir nas plataformas que a gente citou aqui. Tem o site é bem direto, né? Você entra lá e tem todos os episódios de cara. A gente não fez um blog, a gente não vai ficar postando coisa não, lá. Não vai. É só os episódios mesmo. É só sobre os episódios. Você vai lá, então, www.hangar18podcast.com.br. É isso aí. Essa pessoa que fez esse comentário lá, eu nem fiquei puto, nem nada. Mas eu fui lá e respondi. Eu botei o link do Google Play lá. Sim. Botei o link, acho que do Pocket Casts também, uma coisa assim. Mas é só pra esclarecer mesmo. E aí, se você quiser ouvir a gente, pode entrar no nosso site agora e tem os links lá para as plataformas. E pode ouvir direto no browser. Mas se você prefere ouvir direto, não sei, você tá indo pro trabalho, quer ouvir direto no seu celular, pode usar os aplicativos aí respectivos à sua plataforma preferida. Podcast nunca foi uma coisa muito simples. Antigamente tinha aquele negócio de assinar o feed. Era uma complicação. O cara tinha que ser um hacker praticamente pra querer. Você tinha que querer muito escutar podcast. Quando eu comecei a ouvir podcast, eu tinha que entrar no computador, acessar o site, baixar e salvar num, sei lá, era muito louco. Aí botava no USB, levava pro carro. Até alguns amigos nossos que ainda fazem isso. Baixam pra escutar no carro. Então, o recado que a gente queria dar é esse, baseado nessa mensagem que a gente respondeu aí. E tem mais 2 e-mails aqui que a gente vai ler rapidinho. Próximo e-mail é do Rafael, de Foz do Iguaçu. Ele não falou o sobrenome. Ele escreveu o seguinte: opa, bom dia. Sou um ouvinte do Hangar 18. Conheci pesquisando sobre o assunto no Spotify já há algum tempo.
Sim, sou mais um curioso sobre o assunto. E ouvindo o último cast, vocês falaram sobre citar temas. Citar temas é o quê? Sugestão de tema deve ser, né? Sugestão de tema. Acredito que sim. Moro em Foz do Iguaçu e cresci em um bairro ao lado de Itaipu. E na minha infância, que foi na década de 90, sempre tivemos, eu, minhas irmãs e meus amigos, avistamentos de luzes coloridas girando, que algumas vezes simplesmente desaparecia. E outras, o movimento era muito rápido, sobre a usina de Itaipu, no caso, né? E lembro que no final da década de 90, talvez até início de 2000, tinha um senhor em um bairro próximo que buscava recursos para construir uma pista de pouso para os ETs. Ele botou aqui kkkk. Mas hoje em dia esse senhor ia ter um Patreon, né? Mas isso foi lá em 2000, então deve ter feito uma rifa, sei lá. Que ele relatava ter contato com esses seres e que eles pediram para ele construir essa pista de pouso lá. Enfim, acredito que vale a pesquisa se algum follow chegou a vir estudar o caso por aqui. Me chamo Rafael, um abraço, parabéns pelo trabalho, muito foda que vocês fazem. E encontrar um podcast sobre esse tema, tratado de forma leve e com um tom tranquilo, foi muito bom. Enfim, vocês são foda. Obrigado, Rafael, pelo comentário aí. Mas e aí, Zoucas, será que algum ufólogo já estudou alguma casuística lá em Foz do Iguaçu? Então, Itaipu, né, no caso, que fica perto de Foz do Iguaçu, é isso? Itaipu acho que é em Foz do Iguaçu, né? Porque tem Itaipu... Porque tem as cataratas lá e tal. Eu sei que Itaipu é um nome muito comum no Brasil, acho que tem vários lugares do Brasil, né? Sim. E no Rio de Janeiro tem... Itapuã. Tem Itapuã. Que é aquela bossa nova, né? Passar uma tarde de Itapuã. Então, mas eu sei que tem um caso de Forte de Itaipu, que é muito famoso. E tem um outro caso também que passa numa hidrelétrica, que eu não sei se é em Itaipu, mas... É o caso da hidrelétrica bem legal, que o cara vê as criaturas de dentro da nave, puxa uma arma e tal. Enfim, a gente pode falar disso. Brasileiro tudo. É sinistro, né? Não pode ver um alienígena. Já puxa a arma, já. Puxar o trabuco e dar um tiro. Mas eu sei que toda vez que tem um apagão no Brasil é porque deu alguma coisa lá em Itaipu, né? Com certeza. Usina de Itaipu. Será que tem a ver com... Será que tem uma nave lá chupando a água lá? Sei lá. Pode ser, porque tem caso de nave puxando água. A gente já viu falar sobre isso já. Será que tem a ver? Enfim. Então valeu aí pelo e-mail, Rafael. Mais um e-mail aqui pra gente ler, que é rapidão, é pequenininho. É de um ouvinte chamado Eduardo. Ele botou assim, caros Cristiano Zoucas e Fernando Ribas. Primeiramente, quero dizer que vocês também fazem a minha excelente companhia. Adoro o podcast e desejo-lhes sucesso em tudo. Olha aí que maneiro. Tudo na vida. Isso tudo. Aí. E ele botou teu nome com K, igual do Sou Carlos. É porque é grego tem muito K. Os caras aportuguesaram o meu nome e ficou com C mesmo. E aí ele seguindo aqui, Segundamente, gostaria de sugerir como tema futuro, se assim lhes interessar, o caso Arthur Berlé, ocorrido em Sarandi, interior do Rio Grande do Sul, em 1958. Relato peculiar que virou livro traduzido para diversos idiomas. Acho que vale o estudo. Grande abraço e torcendo por novos episódios. Um grande abraço, Eduardo. Com certeza. Arthur Berlé é um caso... Eu li muito brevemente, assim, sobre o que tem que estudar melhor ele. Mas parece ser um cara que foi abduzido e ficou 11 dias fora do planeta Terra. E parece que, segundo o relato dele, ele viu outra civilização, conheceu e tal. Eu não conhecia esse caso, não ouvi falar. Bem legal, vamos estudar, a gente fala no futuro, assim. Então é isso aí, Eduardo. Obrigado pela sua dica aí. Se você quer mandar um e-mail pra gente, pode mandar aí, hangar18podcast@gmail.com, ou pode mandar mensagem pra gente pelo Instagram ou pelo Facebook, que a gente responde. Qualquer coisa. Se quiser mandar áudio também, em vez de mandar um e-mail, quer comentar alguma coisa que a gente falou em algum episódio, pode mandar áudio também, que a gente recebe. Correio também. Isso aí. Sinal de fumaça, tudo. Vale qualquer coisa. Você está ouvindo Hangar 18. Quero mandar um abraço rapidão aqui pro pessoal do podcast Vagão 42. Vagão 42. Que eu conheci lá no Twitter. Pô, eles deram um retweet lá em alguns posts nossos lá e recomendaram a gente também. Legal. O podcast deles é muito legal, cara. Muito bem feito, bem produzido, né? Bem feito, de humor, bem maneiro. E um outro podcast aqui também que eu conheci pelo Twitter, o pessoal do Papo de Louco. Esse eu vi, isso eu escutei. Eles até convidaram a gente pra participar de algum episódio lá com eles. Vamos ver se a gente viabiliza aí. Mas, ufologia não é papo de louco não, tá? É só gente séria que fala sobre isso. Depende da ufologia. Né? Se for lá de corguinho... deixa pra lá, deixa quieto. Então quero mandar um abraço pro Alexandre, né, que ficou de mandar um relato pra gente. O que é bem legal, porque parece que o relato dele tem a ver com alguma coisa que a gente já falou. Que é uma coisa bem legal que acontece assim na ufologia, quando você tem essas coincidências, né? Você tem a pessoa que viu a mesma coisa que outra viu há 20 anos atrás. Isso é um negócio bem legal.
Então, um abraço pra você, Alexandre e Luciana, que é a esposa dele, e pras filhinhas dele, a Sofia e Isabel. Eles escutam o programa todos juntos na sala, bem legal, Ó, né? que legal. Bacana. Mas por onde que eles escutam? Pela TV? Pode ser, eu não sei se tem Spotify na TV ou... No PlayStation Pode tem, ser, né? tem. Você pode instalar o Spotify enfim. Pode ser no celular também, né? Pode ser. E bota na caixa de som. É. Valeu, Alexandre. Abração. Valeu, Alexandre. Obrigado pelo carinho aí, cara. O que mais, Olgas, que a gente tem aí hoje aí no A nosso gente menu? tem o relato do Carlos, né? Ele Isso, mandou caso de São Paulo. É isso? Pois é, ele mandou pra gente um relato aí bem interessante. Bota aí pra eu ver aí. Roda aí, Pikachu. Olá, me chamo Carlos, eu moro na cidade de São Paulo e os relatos que eu vou compartilhar com vocês, muito embora eu não tenha certeza que eles estejam relacionados, se consideram dentro de um mesmo ano, então eu acredito que de alguma forma, né, eles se relacionam aí pelo menos nesse aspecto de ter acontecido dentro de um ano, né? Eu estava com uma pessoa em casa, no quintal de casa, mais precisamente. E a casa onde eu morava havia uma pequena área, né, coberta por uma laje. Essa laje, ela tinha um pequeno beiral, no máximo uns 30 centímetros de altura, e que represava a água da chuva, mas que tinha um pequeno cano, né, onde escorria esta água. Nesse momento que eu estava conversando com essa pessoa olhou para cima da laje, né? É uma coisa interessante que eu tinha percebido alguma coisa, mas pelo olhar periférico, mas eu não dei muita importância, né? E essa pessoa olhou, né, na direção da laje, e lá estava um ser, né, assim que eu posso descrever, de forma humanoide, mas tenho absoluta certeza que não era humano. E também não posso considerar que era um espírito, porque aquilo estava muito nítido, porque era de dia, era por volta das 4 horas da tarde, era algo bem material. E esse ser estava deitado, né, de barriga para baixo, apenas levantou a cabeça por cima, né, deste beiral e nos olhava, não sei há quanto tempo. E quando ele percebeu, né, que nós nos voltamos para ele, assim, a maneira que eu posso descrever esse ser, porque eu não sei o corpo, mas a cabeça, pelo menos, eu tinha 3 protuberâncias, né? Não tinha nenhuma pelagem. Era um ser que parecia estar coberto de carvão. Dava para ver apenas a parte branca dos olhos, né? E nos olhava de uma forma muito séria, e havia 3 protuberâncias na altura da testa. A do meio, que dividia a cabeça, era um pouco maior, e as 2 laterais menores, né? Eu já vi algumas fotos daquele ser que apareceu em Varginha, né? Pelo menos o desenho que fizeram, pela descrição das testemunhas, lembrava um pouco, apenas que, pelo que eu vi, esse ser que estava em cima da laje tinha, acredito eu, a estatura humana, né? Diferente daquele ser de Varginha. Ele simplesmente, quando nós olhamos, ele foi abaixando a cabeça lentamente, não procurou se esconder rápido. Eu, assim, no impulso, até passei por cima do meu carro, né, do capô do carro, e tem uma escada que dá acesso a essa laje. Eu subi correndo, né? Assim que eu subi, não havia mais nada, pelo menos visivelmente. Mas assim que eu subi, eu senti a sensação do deslocamento do vento nas minhas costas. Ou seja, como se ele estivesse apenas invisível. Mas ele estava ali, mas ele estava se deslocando atrás de mim, né? Isso foi rápido, mas eu até me virei, passando a mão, assim, no ar, né? Tateando o ar. Mas absolutamente não vimos nada e não conseguimos entender que ser era aquele. Mas o detalhe, assim, que a forma como eu subi, que era um espaço pequeno para dar acesso a essa laje, não tinha como ele ter corrido, se tivesse alguém ali, corrido por cima do telhado, que era a única maneira, né, para estar se evadindo do local ali. Não havia tempo hábil para isso. Esse é o primeiro evento, né, que não encontramos nenhuma explicação para aquilo. Várias fotos que a gente já percebeu, já visualizou de extraterrestres, né, o suposto extraterrestre, nada lembra isso. Agora, o segundo evento tem, assim, uma significância maior dentro do que eu posso falar, que levantou mais ainda meu interesse pela ufologia, de pesquisar. Eu me encontrava dentro do meu quarto, por volta, eu acredito, das 3 horas da manhã. E fui acordado, né, por uma forte luz, né, que preenchia o quarto inteiro. Aquele torpor que a gente acorda, né, meio sonolento ainda, eu abri os olhos e imaginei, né, que fosse, a princípio, um carro manobrando em frente de casa, que a janela do meu quarto dá para a rua, né, dá para a garagem, que logo em frente tem a rua. Mas aquela luz permanecia, né, aí aquilo de você ir despertando, fui notando que, na verdade, não era uma luz, né? Parecia uma névoa. Até antes disso, eu imaginei ser uma batida policial. Já tinha tido
uma ocorrência assim, nos dias anteriores, né? Que alguém foi revistado bem em frente ali da minha casa. Eu imaginei que eram aqueles faróis, né, dos policiais iluminando ali a frente de casa. Mas não houve mais nada, não ouvi barulho de motor, enfim, nenhum barulho que justificasse a origem daquela luz. E aí, na verdade, eu percebi que não era uma luz. Era algo como se fosse uma névoa, tipo uma neblina, mas um pouco mais densa e assim, leitosa. E olhando mais nitidamente, eu percebi que encobria assim a visão do meu guarda-roupa, que fica meio metro, né, da cama. E ali havia 2 seres, uma estatura aproximadamente de meio metro ou 1 metro, baixos, né? Mas eles não me olhavam, eles se entreolhavam, mas sem emitir som algum, apenas se movimentavam como se fosse meio de câmera lenta. Eu não sei porque, se a neblina, aquela neblina que estava ali, me fazia enxergar dessa forma, mas a movimentação da cabeça, principalmente que eu notei, era estranha, como se fosse meio robótica. Não olhava para mim e me ignorava totalmente. Nisso, né, dá aquele desespero de você levantar, o que está acontecendo, né, que você percebe que você não está sonhando mais, está acordado. Nisso, tentei me movimentar e senti uma dor na altura da coluna, muito forte. Eu estava totalmente imobilizado, né, diferente até daquele estado, né, de paralisia do sono, totalmente diferente daquilo. Era uma dor física, eu me senti realmente que alguma coisa me prendia. Nesse esforço, num esforço maior, eu apenas consegui levantar minha cabeça, eu consegui abaixar o queixo no peito. Consegui visualizar assim na direção das minhas pernas e lá estava um outro ser. Só que era totalmente diferente, não tinha, era uma figura humanoide, tinham cabelos, não sei se era brancos ou do branco para o amarelo, eu não consigo definir essa cor. Eu puxo na memória, mas não consigo. E não dá para definir, por exemplo, se era do sexo feminino, do sexo masculino. Os cabelos eram bem lisos, bem escorridos, bem baixos, e os olhos, ele olhava diretamente para mim. E nisso, quando eu consegui visualizá-lo, apesar de eu não perceber a movimentação assim, de passos na minha direção, ele estava bem na ponta da cama, né, em direção das minhas pernas. Eu não percebi ele se movimentando na minha direção, mas num átimo ele já estava do meu lado e portava, eu também não consigo afirmar se era parte da mão dele, aquilo, que era um ferro pontudo, eu chamo assim, como se fosse um ferro fino, pontudo, parecido aqueles espetos de papéis, ou se ele segurava. E apenas senti uma dor. Eu não vi ele vir na minha direção espetar nem nada, mas senti uma dor na altura da costela direita. Inclusive ficou, após isso, uma cicatriz por um bom tempo, meses após isso. Ainda tem uma pequena marca ainda. Depois, essa dor foi muito forte, lembro da dor até hoje, mas parece que ela durou segundos, porque eu apaguei, não lembro de mais nada, absolutamente nada. E aí, o que aconteceu depois? Eu simplesmente acordei, assim, como se fosse teleguiado, vamos dizer assim, né? Porque eu não pensei, eu simplesmente levantei num pulo, descalço mesmo. Naquela situação, naquele momento, naquele exato momento que eu levantei da cama, eu não me recordava desse fato. Eu estou narrando agora. Isso veio depois, né? Simplesmente levantei e fui procurar minha câmera, né, de filmagem, né, uma câmera pequena, portátil, e peguei essa câmera e saí em direção da janela, da porta para a rua, e subi. Minha casa é de laje também, né? Subi, e meu cachorro até me acompanhou. E subindo lá, eu basicamente sabia o que eu ia filmar, né? Eu até chegando lá em cima, eu já vi as luzes ao longe, né? Eu tenho essa filmagem. Eu vi as luzes ao longe, várias luzes, né? E inclusive até como eu falava, vamos dizer assim, né? Na filmagem, né? Direcionando ao meu cachorro que estava comigo, minha única testemunha ali, que aquilo era disco voador, né? Eu falava com toda segurança. E aí depois passou um avião, até comenta assim na filmagem, né? Isso aqui, ó, que é um avião, não tem nada a ver com aquilo. São várias luzes. Só que aconteceu uma coisa muito estranha, porque minha máquina de filmar é nova. Nunca apresentou problema algum. Contudo, ali ela apresentou vários problemas. Ela desligava a todo momento. Então, eu estava toda hora desligando, buscando foco novamente, porque era escuro, era por volta de uns 3, 4 horas da manhã, né, para mim tentar dar um foco, dar um zoom. E ela, acho que uma dezena de vezes ela acabou desligando. Eu tive que retomar e religar. Então, eu fiz essa tomada dessas
dessas luzes, né? A última tomada, uma dessas luzes se aproximou bastante, vamos considerar assim, na direção da minha casa, né? Eu não sei precisar a altura, que dava para ver as luzes nitidamente, a troca de cores, ia do amarelo, um branco intenso, e às vezes esverdeava um pouco. Então é isso, né? Esse é o meu relato, agradeço. Acho que o meu relato foi meio extenso, agradeço aí a paciência de todos. E um abraço e obrigado a oportunidade aqui que foi me concedida. E aí, cara, o que você achou do relato do Carlos? Pô, cara, eu achei o primeiro relato dele mais sinistro. Que foi a criatura que... No telhado. Né? Eu costumo dar mais credibilidade quando você vê uma coisa e tem alguém junto com você que viu também. Sim. Inclusive, na ufologia, assim, uma coisa que eu até vi recentemente, aí falando assim, quando uma pessoa vê, é um nível eu tenho visto isso na ufologia, o pessoal falando assim, quando uma pessoa vê, tem um nível de credibilidade. Aquela testemunha realmente tem o seu valor. Quando duas pessoas veem essa mesma coisa, mesmo OVNI ou criatura, tem mais credibilidade. Lógico, são duas pessoas. Agora, se tem um militar, já tem mais credibilidade do que duas pessoas, 2 civis. Mas por que isso? É tipo como se um militar valesse por 2 civis. É tipo isso. Por ele ser uma patente e tal, e por ele estar lidando com uma coisa mais delicada, né? O que ele tá falando teria mais valor. E até porque existe dentro do exército essa coisa de você não poder falar. Sim, e o cara falando, o cara tá botando muita coisa em risco. Exatamente, seria isso, né? Exatamente. Ele tem muito mais a perder que, por exemplo, 2 civis. Entendi. Né? Agora, quando é um grupo de militares abrindo o jogo, cara, é porque realmente aconteceu. Como aconteceu em Varginha, como aconteceu na Operação Prato. Né? Verdade. Não, porque assim, quando só você vê uma coisa, você pode. Até a pessoa pode começar a duvidar do que ela viu. Ela pode falar, pô, será que eu vi isso mesmo? Será que, sei lá, me deu uma coisa na minha cabeça e eu. Eu acredito que é um negócio tão surreal. Sim. Que se só a pessoa vê, ela pode ela mesma duvidar daquela visão que ela teve ali. Você vê às vezes vulto. É igual já aconteceu comigo, de eu e uma pessoa que tava comigo ver o mesmo vulto, que era uma figura humana toda preta. Existe, eu escuto alguns podcasts que são em inglês e tal, sobre fantasmas e tal, coisa paranormal. Eles chamam essa galera de Shadow People. Tem muito caso disso. Figura humana preta. Eu já vi muito disso nas minhas paralisias de sono. Que sempre tem um cara todo preto. Bizarro. E é bizarro porque algumas pessoas relatam que é um cara de preto com chapéu. Por que do chapéu? Não sei. Você é um vulto e ainda você tem que estar vestido na moda. Comigo foi assim, cara. Eu tava jogando até lembro, eu tava jogando Super Mario Bros. Em pé, numa TV de 14 polegadas. E esse meu amigo tava em pé do meu lado. A gente tava em pé porque a TV era minúscula. Então se a gente sentasse em algum lugar, ia ficar ruim pra ver. E aí, cara, ele tava em pé do meu lado e do meu lado esquerdo, a mais ou menos uns 2 metros de distância, tinha uma porta que dava pra um corredor da casa que a gente tava. E aí, cara, eu vi um vulto passando na porta, assim. Caraca. Como se estivesse passando no corredor, sabe? E ele também olhou E eu virei, e ele virou na hora e ele falou pra mim, você viu o que eu vi? Eu falei, vi. Aí deu um cagaço na hora. Mas o relato do Carlos foi basicamente isso. Os dois viram exatamente. A criatura, né? Credibilidade, e que até parece com o ET de Varginha, né? Pelo que ele falou, tem chifre. Pois é, tem uns... Só que ele falou que parecia ter o corpo sujo de carvão. Pois é, o de Varginha, no caso, ele parecia ser coberto de óleo, algum tipo de óleo. Mas era marrom, né, o de Varginha? Ele era um marrom escuro. Agora tem que perguntar pro Carlos se ele sentiu algum tipo de cheiro, porque o de Varginha dizia que você... de longe conseguia sentir um cheiro estranho, de amônia, amoníaco, né? A pessoa fala. É bem interessante mesmo. Bizarro. Agora, se tô viajando aqui, imagina que é da mesma espécie, podem ter variações, né? Sei lá, pele. Pois é. A gente tem variação aqui, tem gente... Pode ser um que tem um chifre maior, não sei, tô viajando também. Um chifre menor. Não, sabe? Você vê raça de cachorro, não é exatamente igual. Tem sempre uma diferença, uma mancha diferente. Imagina se a gente faz um exercício aqui. Imagina se cachorro não existisse no planeta Terra. Né? E aí alguém traz vários tipos de cachorros diferentes. Você vai achar que são tipos de ETs diferentes. Sim. Né? Porque é um negócio... Eu lembro que quando os espanhóis invadiram a América Central, né? E aqueles povos maias, astecas e tal, eles nunca tinham visto cavalo. E pra eles, cavalos era o demônio. Ou, tipo, era realmente uma coisa demoníaca. Porque imagina, você nunca viu nada parecido com um cavalo. E é um bicho grande, né? Forte.
Você realmente acha que é um ET, uma coisa meio... Não, tudo pra gente é referência, né, cara? Pois é. Tem a frase que eu adoro do Arthur C. Clarke, que é o cara que fez o 2001, Odisseia no Espaço, que ele fala assim: qualquer tecnologia muito avançada é indistinguível de magia. Você acha que o cara que tem uma tecnologia muito maior que a gente, muito mais avançada que a gente, vai achar que a gente acha que aquilo ali é uma magia negra, um negócio muito de outro mundo. Realmente não deixa de ser de outro mundo, mas é tipo isso. Qualquer coisa que seja muito diferente da gente, a gente vai achar que, né, vai achar que é demoníaco, né? Sim. Tal. Não, tinha uma menina que trabalhava com a gente lá no Rio, que ela tinha um amigo cego, não sei se você lembra disso. Não lembro. Ele ficou cego, acho que aos 5 anos de idade. Era uma criança. Cego, assim, total. Breu, ele não vê nada. Ele até, na época, eu até conhecia ele falou que... Eu perguntei pra ele, né, de curiosidade. Ele disse que ele não via tudo preto. Ele via, sei lá, como se fosse um cinza, sabe? Sim. Um vazio. É isso que ele enxerga. E aí, cara, ele tava falando pra mim, cara, eu não faço ideia de como que é um avião. Caramba. Olha que doideira. É estranho pensar nisso, né? Se tentar imaginar pelos entre aspas, olhos dele, né? Ele falou, cara, se você me pedir pra desenhar uma vaca, eu não sei como é uma vaca. Bizarro, né? É engraçado assim, é por isso que tem hoje em dia essa preocupação com os deficientes visuais. Por exemplo, o cara vai no museu e ele tem uma réplica daquela escultura pro cara tocar, e o cara consegue, pelo tato, ele consegue imaginar. Essa amiga nossa viajou com ele pra Europa e eles foram, eu acho que, eu não sei se é em Budapeste, eu não me lembro. Enfim, não importa. Tem um museu lá que é o Museu da Tortura. Sabe onde é que é isso? É na Europa, eu não me lembro onde é. Se alguém souber aí... Não é na Alemanha? Não tem isso, o Museu do Holocausto? É possível. Mas esse que ela foi era o Museu da Tortura. E ela falou que pra ela foi uma experiência horrível, porque ela teve que ir com ele tocando em tudo pra ele poder saber o que era. Caraca. Ela falou que a experiência foi extra... Sensorial pra ela também, assim. Foi muito carregada. Porque a gente sempre vê, mas geralmente o museu não pode tocar em nada, né? E aí você tem que tocar, né? É uma coisa estranha. Mas enfim, voltando ao relato do Carlos aqui que a gente... Sim, começou a ir embora aqui no caso. Eu tenho a parte do que ele fala também que ele viu através da janela, né? Essa névoa espessa, né? Que ele do segundo relato dele, né? Segundo relato também foi no início ficou um pouco confuso pra mim, porque eu não sabia se ele tava deitado na cama... Vendo a janela. Ou se ele levantou e foi ver a janela. Que ele comentou que parecia luz de blitz, né? Alguma coisa lá fora acontecendo. Isso. Só que na verdade não, pelo que eu entendi, ele tava deitado e ele viu essa luz perto do armário dele. Só que ele acordou porque ele achou que era uma luz vindo de fora. Que ele achou que fosse uma blitz policial que estava acontecendo e não, era dentro do quarto dele, pelo que eu entendi, né? E acho que desses seres apareceram dentro do quarto dele, né? Aí seriam Greys, eu acho, realmente, né? Assim, esses casos de dormitório, eu acho que são bem complicados de julgar. Exatamente. Porque... Tem sempre a possibilidade de ser paralisia do sono, mas ele mesmo fala que não era paralisia do sono. Que ele falou que já teve, né? Então eu não faço ideia do que é paralisia do sono. É um negócio horrível, é horrível. Mas depois você tem tantas vezes que você acostuma, né? É uma coisa... que você, depois de um tempo, você relaxa, só fica assim, ai, que saco, de novo, paralisia de sono. De novo, vai vir um ET aqui, aparecendo na minha frente, sabe, uma coisa assim. O que eu achei mais estranho nesse caso dele foi que depois de que tudo aconteceu, que assim, deu a impressão que eles estavam fazendo algum exame nele, alguma coisa assim, e ele sentiu dor nas costas, né? Pois é. Ele teve evidência física, né, que foi essa dor. E diz que também deixou uma marca, né? Que ele tem a marca ainda. Manda pra gente essa foto, Carlos, da marca também, isso é legal pra gente ter. Sim. E outra coisa, ele falou que ele sentiu uma vontade assim, meio que involuntária, de pegar a câmera que ele tinha e ir até a laje da casa dele ver as luzes. Ah, sim, isso é uma coisa muito comum também. E ele falou que tem esse vídeo ainda, se você puder mandar, eu fiquei curioso pra ver esse vídeo. Se você puder mandar pra gente aí, esse negócio de você sentir vontade de sair e olhar pro céu, eu já tive uma vez lá no Rio. Eu tive 3 avistamentos, na minha vida inteira eu tive 3 avistamentos. O último deles no Rio foi um negócio que foi uma coisa estranha, assim. Tipo assim, cara, eu vou ver o céu. Eu nunca tive isso na vida. Mas sei lá, eu tô com vontade de dar uma olhada no céu. Sei lá, vai que eu vejo uma parada. E não deu outra, eu vi. E nesse dia foi interessante porque eu vi essas luzes brincando entre si, meio... se entrelaçando, né? Muito pequenininho, muito lá em cima. E depois eu vi assim, coisa de 2 segundos. E desapareceu. Aí eu corri pro Facebook pra entrar no grupo de ufologia que era da área lá, da minha região.
E aí, na mesma hora, eu vi o pessoal relatando. Gente, vocês viram o que eu vi? Eu olhei pro céu e vi isso. Ou seja, realmente outras pessoas viram junto comigo. Bem legal, né? Mas essa vontade de olhar pro céu, assim... Se você sentiu um dia isso, ou alguma vez sentiu essa vontade, vá ver, porque realmente é alguma coisa acontecendo. Né? Pois é, bizarro. Mas enfim, ô Carlos, obrigado pelo teu relato. E se tiver mais, manda pra gente aí. E se puder, manda essa filmagem, que é o que eu gostaria muito de ver. Fiquei curioso pra ver. Você está ouvindo? Então vamos agora pro nosso assunto principal, que seria... Tipologia alienígena. É isso aí. Tem uma galera já pediu esse tema pra gente. Muita gente. Inclusive o nosso amigo Fábio, fotógrafo, mandou pra gente. Falou, quando a gente começou, ele falou, cara, você tem que falar dos tipos de alienígena. Sim. Eu acho que vale a gente comentar no início, porque a gente sempre conversou sobre esse assunto, né? E a gente sempre meio que misturou tipologia com genealogia. E não tem nada a ver, né? Uma coisa com a outra, né? A gente erroneamente... Não, eu sempre achei que tipologia, porque a gente fez faculdade de desenho industrial... sabe que tipologia é o estudo dos tipos gráficos, né? Você estudar as fontes, as letras, né? E eu sempre fiquei assim, nossa, tipologia alienígena tá errado isso. Esse nome não deveria ser tipologia. Mas Sou tá certo. Errado, né? Sou errado. Mas realmente é tipologia, né? É porque, na verdade, a genealogia... ela é um mapa de ligações biológicas entre diferentes indivíduos e gerações. É como se fosse um mapa de evolução, por exemplo. A nossa árvore genealógica seria exatamente isso. Exatamente. E não é isso que a gente está vendo aqui. A gente está classificando os seres mesmo. Porque, na verdade, a genealogia estuda a origem, né? Então, por exemplo, se você tiver um alienígena, um Grey, por exemplo, você pode, se você tiver uma espécie, um exemplar, né, você pode tentar estudar, ver como é que ele evoluiu através das gerações. Sim. Se tiver é diferente. É um tipo de... arqueologia, né? Se a gente conseguisse ir no planeta deles e fazer arqueologia lá, a gente conseguiria ver como é que esse ser evoluiu até chegar no formato Grey. Né? Sim. Mas a gente não tem nenhuma espécie para... Que é basicamente o que tem na raça humana com relação com os primatas, né? Com os macacos e tal. Então, olha só, a gente vai falar sobre a tipologia dos alienígenas, que é basicamente o quê? É um sistema de classificação de espécies alienígenas catalogadas que são baseadas em relatos das de pessoas, testemunhas. E não só dos relatos, também nas evidências. Isso aí. Porque, como a gente estava falando, só o relato, legal, vale, ponto pra você. Mas o relato com a evidência realmente se torna uma coisa mais séria. E se tiver 2 relatos com 2 evidências, a gente consegue realmente traçar aí essa correlação e falar, realmente foi um Grey, realmente foi isso, foi aquilo. Não, e até os casos que a gente abordou aqui, que não são muitos, né? Que a gente só tem 12 episódios, você consegue ver relação entre um e outro. Sim. De tipo de alienígena que apareceu pra pessoa e tal. E aí, por exemplo, eu acredito que os ufólogos, eles usam o que a gente tem de base aqui na Terra, pela nossa ciência, né? Que a gente pode comparar a tipologia dos seres vivos aqui da Terra. E aí, isso meio que ajuda... Eu acredito, tá? Posso estar falando besteira. Mas eu acredito que isso meio que ajudou na verdade, a separar essas categorias. Eu acho que assim, a gente ainda não tem informação suficiente sobre essas criaturas para traçar o que tipo de filo ou de, né, ou de... Mas tem ufólogo que já tentou fazer isso, né? Que fez, né? Escreveu livro sobre isso e tal. Mas assim, eu não sei se é uma coisa que tem como levar... se é cientificamente acurado. Né? Pois é. Porque até o que a gente tem até então, a gente tem, baseado nos relatos, abduções e evidências, a gente consegue classificar mais ou menos, botar em algumas, assim, como se fosse botar em caixas cada tipo, mas aquele tipo pode ter variações. Sim. Né? Sim. E é o que a gente vai ver agora, né? Isso aí. Que nem, por exemplo, a gente vê que as classificações dos alienígenas que a gente conhece, baseado nos relatos, parece que eles inventaram uma nomenclatura para eles, né? Sim. E na nossa biologia que a gente conhece aqui, vou dar um exemplo aqui pra galera tentar entender melhor, até pra gente também tentar entender. Por exemplo, os seres humanos, eles são classificados do reino Animalia, filo Chordata, que Chordata significa sistema nervoso dorsal, que aí alguns animais também têm. A maioria, né? né? Acho que barata não tem, inseto não tem, mas a maioria tem. Classe Mammalia, ordem Primata, família Hominídea e gênero Homo. E aí, se você for comparar com um bicho, por exemplo, com um tigre, que o reino é Animalia, filo Chordata, classe Mammalia. Mammalia quer dizer de mamífero, isso, né? Ordem Carnívora, família Felídea e gênero Pantera.
O que eu achei bizarro, eu nunca nem sabia que era um gênero. Sim, Pantera. Pantera. E tá junto, então, de tigre, deve estar junto de leão. Pois né? De todos os felinos, né? Pois é. Tem um fólogo chamado Thiago Luiz Tiquete. Eu até vi um vídeo dele falando sobre o livro dele. Ele fez um livro e ele fala sobre tipologia alienígena. Isso. E ele é meio que na organização que ele fez... Isso, Quase científica, biologia... Ele fez uma relação dos alienígenas com o que a gente conhece da nossa biologia terrestre. Isso, exatamente. Vamos dizer assim. E aí, se você quiser procurar o livro dele aí... O nome dele faz sentido, a ufologia... Isso. Ele é editor da revista UFO. Exatamente. Tem uma penca de vídeo dele aí, que até a gente viu também alguns pra ajudar a gente a estudar, mas a gente não vai entrar a fundo nessa pesquisa dele, não. Não, porque a nossa pesquisa foi mais baseada, na verdade, com algumas pessoas. Por exemplo, o professor Jader Pereira fazia parte do Giovanni. Que o Giovanni, a gente falou no capítulo passado sobre o caso Crixás. O Felipe Carreon, que era o pesquisador ufólogo da época, era também do Giovanni. E o professor Jader Pereira, que também participava do mesmo grupo, nos anos 70 fez essa classificação. E ele foi um dos pioneiros na classificação de extraterrestre no Brasil. Já se fazia antes dele, né? Por exemplo, na Espanha, tem um Salvador Freixedo, que foi o cara que começou a classificar por números, né? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E aí, baseado nessa classificação, o ufólogo, o Claudeir Covo, que faleceu em 2012, fazia parte do CEPU, que é o Centro de Pesquisas Ufológicas, Centro de Estudos e Pesquisas Ufológicas. Ele pegou o estudo do Salvador Freixedo e mudou algumas coisas. Então, começou a ser conhecido como a classificação tipo alfa, tipo beta, gama, delta, ômega e sigma. Isso. Né? Mas assim, antes de tentar entender essa teoria da evolução, né, dessas criaturas, a gente pode ver um pouco como era a nossa própria teoria da evolução, né? A gente percebe que na nossa natureza existe a estratégia natural dos seres de ser o mais forte sobrevive, né? O mais adaptado sobrevive. Não o forte que seja de músculo, mas o mais adaptado sobrevive. Sim. A gente vê, por exemplo, o guepardo é o que é o mais rápido. Sim. Então ele consegue pegar a presa mais rápido, mais fácil. Eu acho que dentre as raças da Terra, o humano é o mais adaptável. Você vê que tem humano em todo lugar. Exatamente. Por que o humano é adaptável? Porque, assim, a gente estava falando, o guepardo é mais rápido. Se você ver, o gorila é o mais forte em termos de força, por exemplo. Tem um leão também que é forte. Rinoceronte. Todos esses animais são mais fortes ou mais pesados. Eles ganham. A girafa é mais alta, consegue pegar, né? Mas o humano é o único que consegue não necessariamente ser mais forte do que essas criaturas, mas é o que mais tem a inteligência para criar coisas artificiais que sirvam para ele, né? Um humano consegue sobrepujar um gorila. Exatamente. Exemplo. Ele não é mais forte que um gorila, mas ele consegue criar uma máquina que mata o gorila. Pela inteligência dele, exatamente. Ele não é mais rápido que o guepardo, mas ele consegue construir um carro que é mais rápido que o guepardo. Sim. Ele não consegue voar como uma ave, mas faz o avião, entendeu? Então, assim, a gente percebe que na natureza o mais inteligente é o mais adaptado. Eu acho que essas criaturas realmente elas conseguem ser muito mais inteligentes que a gente, né? Sim. Nesse caso. Então, assim, por exemplo, o ser humano já evoluiu muito, né? Se você pegar a nossa história, há 2000 anos atrás a gente estava na Roma Antiga. Sim. E não é, se você perceber no período, assim, da Terra, 2000 anos não é nada. Não é nada. Estima-se, né, que o universo tem 14 bilhões de anos. Pois é. Então, assim... 2.000 anos é... Olha quanto a gente evoluiu. Grão de areia. E dizem que a tecnologia é uma coisa exponencial, né? A gente... Não é porque a gente está sempre evoluindo no mesmo passo. A gente está sempre multiplicando esse passo por 2. Então, assim, você percebe que dos anos 50 para cá, em termos de tecnologia, sabe? O homem já foi à Lua, já conseguiu... O nosso celular consegue ser... É mais rápido e mais veloz e mais potente que o computador da NASA, na época que eles mandaram o homem para a Lua. Sim, que era tipo um armário, né? Que era uma sala inteira. Tinha um HD de 512 MB pois e... tamanho de uma geladeira. Em 50 anos, sabe? Você imagina, então, que daqui, às vezes, 10 anos, o que a gente não vai ver? Você está ouvindo? Vamos falar, então, da classificação dos tipos baseados nesses estudos do nosso amigo Claudeir Covo. Que falava, inclusive, uma frase muito maneira, o Claudeir Covo, uma frase que eu falo sempre aqui. Que ele fala que nem tudo que brilha no céu é OVNI. Essa frase é dele. Que é realmente perfeito. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que tá no céu é OVNI. Sim. Né? E isso, só pra reforçar, OVNI não quer dizer extraterrestre. Exatamente. Né? Às vezes é uma arma secreta do governo OVNI americano. Quer dizer que você não sabe o que é. Exatamente. Eu vejo direto a galera falando...
se referindo a OVNI como disco voador alienígena. Essa é a base da ufologia científica. É. Você não pode tratar OVNI como disco voador. Sim. OVNI é qualquer coisa. Cara, se eu pegar um prato e lançar aqui no céu e a vizinha ver e não sabe o que é, pra ela é um OVNI. Pra ela é um OVNI. Ela não sabe o que é. Pois é. Começa falando então do primeiro tipo, o tipo alfa. Então, o tipo alfa é o tipo mais popular, né? Com quantos por cento de... 67% dos avistamentos É mais da metade, então, dos avistamentos é o tipo alfa. Que é o tipo que a gente mais vê relato hoje em dia, né? De um tempo pra cá, eu já até vi alguns ufólogos falando que de um tempo pra cá só tem relato de alfa. Sim, sim. Que é Dos nada anos mais... 80 pra cá, principalmente. Exatamente. Que é nada mais nada menos que quem? Os Greys. Os famosos Greys, isso aí. Que é a galera que faz o trabalho sujo, né? Sim. Que vai lá e abduz e faz os exames lá que tem que fazer, bota sonda, bota chip. Bota tudo. É. É engraçado porque o Grey parece que ele não tem uma vontade própria, né? Todos os relatos passam... Eles são tipo os Minions do meu malvado favorito. Tipo isso, eles não têm vontade, eles fazem o que tem que fazer, Sim. eles não têm expressão, eles não têm uma opinião, eles só fazem o que tem que fazer, o trabalho. É isso aí. E eles estariam presentes na maioria dos relatos de contato de terceiro grau, que é quando você vê a nave pousada e os tripulantes, né? Pois é. Do lado de fora. Eles se assemelham aos seres humanos na parte anatômica, né? Eles são humanoides, né? 2 braços, São 2 humanoides. pernas. Mas apresentam sensíveis diferenças na fisionomia, que é a boca rasgada. Nariz Eu já vi relatos, a gente já viu relatos assim também, que eles lembram feto humano. Pois é. E o que eu acho? A fisionomia, né? O tipo alfa não é que seja o Grey, não seja a espécie Grey, mas é toda uma gama de seres que tem esse mesmo formato. Cabeça grande, olho geralmente preto, né, grande. Sim. O nariz geralmente são 2 buraquinhos. 2 buraquinhos, não né? tem... Então assim, às vezes varia, vai ter algum que tem a cabeça um pouco maior, tem uma cabeça um pouco menor, tem alguns que são um pouco mais altos, outros são um pouco mais baixos. Isso aí. Tem alguns que são enrugados, já vi falar em abdução do cara que viu um Grey com seu aspecto de velho, né? Sim. Então assim, não é o Grey, são os Grey, é o tipo alfa, entendeu? E como você falou, eles não demonstram sentimentos e comportam-se de maneira fria e calculista. E são conhecidos como os Greys ou cinzas. Pois é. O negócio que eu vi recentemente de uma pesquisa que fizeram lá fora, que eles entrevistaram os abduzidos e eles perguntaram para os abduzidos se na hora da abdução, que eles lembram, né, isso já com a regressão e tudo mais, eles perguntaram, se chegaram a fazer perguntas pros Greys, né, pra esse tipo alfa. E a maioria das pessoas fizeram a pergunta que é a seguinte: por que você tá fazendo isso comigo? Porque geralmente essa abdução e esses testes é sempre uma coisa muito humilhante, sabe? É uma coisa sempre muito dolorosa. É uma coisa meio... a pessoa fica mal depois. E aí muitos abduzidos perguntaram: por que você tá fazendo isso comigo? E sempre eles responderam: porque a gente tem o direito de fazer isso. Sempre uma coisa... Será que tem a ver com o acordo lá que... Pois é, então, tem essa coisa do acordo que a gente vai falar agora do tipo dos Tall Greys, né? Que são os Greys altos. Isso. Acredita-se que esses Greys altos fizeram um acordo, não é isso? Isso. É porque, na verdade, assim, tem o tipo alfa, e aí dentro do tipo alfa tem as subdivisões, que é o que a gente vai falar agora. E aí o primeiro é o tipo 1, que é o Zeta Reticuliano de Orion, que aí dizem que eles são frágeis, têm poder mental evoluído, justamente pelo corpo frágil, né? Pode ser. Sei lá, vai que você tá numa fazenda... a parte cerebral é evoluída, mas o corpo é atrofiado. Ele consegue te dominar com poder mental, por exemplo. Porque se tu for bater nele, você vai destruir o bicho de tão fraco que ele é. Mas o problema é até você conseguir dar um soco nele, né? Sim, é tipo o Darth Vader. Exatamente. Né? Tipo, se você derramar um café Exatamente. naquele aparelho... A máquina dele, ele morre. Ele morre, só que o problema é você conseguir jogar o café nele. Exatamente. E aí, eles têm tem um termo em inglês, né, que é hive mind, mente de colmeia, né? Eles funcionam como uma colmeia, tipo... foi o que a gente comentou antes. Eles operam em conjunto, tipo os Minions, né? Eles têm uma tarefa, eles não têm vontade própria. Exatamente, eles falam que parece realmente formigas, né? Eles são formigas operárias. E tem essa... Cada um tem uma função, né? Vamos dizer assim, e eles sabem a função que eles têm que exercer e eles fazem. E aí dizem que os Greys são muito ativos em abduções humanas, experimento genético, monitoramento de humano através de implantes, olha aí, controle mental, programação, clonagem e criação de humanos híbridos, que é quando tem relação sexual, né? Pois é, caso Vilas Boas. A gente vai falar ainda sobre esse caso. Isso aí. Existe, inclusive, o relatos de abdução de mulheres grávidas.
É. E a mulher tava grávida e de repente ela não tá mais grávida. O bebê desaparece. De abdução de feto, De feto. E teve um caso interessante que parece que teve que ela tava grávida e a cadelinha dela estava grávida. Isso eu vi, é real esse negócio. A cadelinha tava grávida e as duas, tanto a cadelinha quanto ela, o filhote desapareceu. Nenhuma das duas teve filho. É mais assustador ainda, né? E não é um aborto, porque assim, no caso de uma gravidez... Não, no caso do aborto teria resquício, né? Exatamente, a pessoa saberia. E dependendo de quantos meses a pessoa tá, você perdeu uma criança, você sabe. E a mulher não tinha cicatriz, não tinha nada? Nada, desapareceu. Caceta, cara. É bem interessante. Parece que assim, realmente eles estão querendo estudar e ver alguma coisa na relação ao DNA humano, né? Tem uma hipótese, né? Essa coisa do estudo do DNA humano por parte deles, tem essa hipótese que parece que uma coisa que falam, que no planeta deles, todo o tipo de miscigenação já aconteceu. Todo tipo de... Estão todos ali meio que primos um do outro. Então todo mundo é parente um do outro. E isso é uma droga. Na questão da genética, é muito ruim, porque a pessoa começa a ter problema de consanguinidade. Se você tem filhos com seus irmãos, você começa a ter filhos com problema. Agora você tem um planeta inteiro assim, pra onde não tem mais pra onde ir, sabe? A mesma raça já dominou e tá todo mundo ali se procriando da mesma coisa, com o mesmo DNA. Vai todo mundo ter o mesmo problema genético. Vai ter problemas genéticos aparecendo aos milhares, né? Sim. Então uma forma de você melhorar isso é você pegar um DNA de um outro ser. Essa é uma das teorias do motivo pelo qual eles estão abduzindo gente. Acontecem. E aí você pega esse DNA e você coloca no seu DNA e você começa a melhorar o seu DNA. Então pode ser uma coisa pra eles, pode ser uma coisa pra melhoria genética deles, ou pode ser uma coisa pra alteração da nossa genética. Pra gente virar mais eles e não eles virarem mais a gente. Entendi. Entendeu? Esses híbridos que eles falam que acontecem em abdução que tem relação sexual é meio que isso, né? Pode ser um híbrido que tá indo pro planeta deles pra se procriar lá. Sim. De alguma forma, né? Tem um caso famoso que acho que o nome da Kathleen Davis, eu não lembro agora o nome dela, que tem um filme sobre ela, que é o Intruders. Que ela vi essa mulher no Fantástico. Pois é. Falando sobre esse caso. Ela teve uma criança híbrida e e parece que... Era uma menina, né? Uma menina, e ela viu a menina com cabelinho ralo, mas com a cabeça grande. O olho igual do garotinho do clipe do System of a Down, né? Pois é uma coisa assim, né, estranha. E eles permitiram que ela visse a filha em algum momento. Parece que eles traziam a menina pra ver ela, de tempos em tempos. E ela via. É uma crueldade, né? Tipo, de certa forma é uma crueldade. Exato. Ao mesmo tempo que você tá fazendo a vontade da mãe, você tá mostrando, olha só o que a sua filha é. Agora a sua filha é metade nós, metade vocês. Pois é. Então esse foi o Alpha tipo 1, que é o Grey pequenininho, que faz as abduções e tal. Vamos seguir agora pro Alpha 2, que são os Tall Greys, não é isso? Como a gente tava falando, parece que os Tall Greys, eles têm eles que realmente mandam na coisa, né? A impressão que eu tenho é que, de relato sobre esses Tall Greys, é que eles têm mais autonomia. Talvez eles têm mais vontade. É como se fossem os gerentes dos Greys pequenos, sabe? Eles que mandam. Eles são os malvados favoritos, então, no caso. Sim. E parece que foram eles que fizeram um acordo com... Eisenhower. E Truman, né? Truman? Foi no governo Eisenhower. Foi no governo Eisenhower, que parece que eles sentaram e realmente criaram essa... Assim, vamos entrar num acordo, a gente quer abduzir vocês. E aí parece que o Eisenhower falou assim, tudo bem, vocês podem abduzir, mas que você troca em segurança, né? Vocês troquem informação com a gente em relação à tecnologia, que a gente quer aperfeiçoar a tecnologia. Não, pensando com a cabeça de um militar, cara, a tecnologia alienígena é o máximo que o cara pode ter de dominação do global. De poder ofensivo de guerra. Se você domina a tecnologia alienígena e o russo não... Ninguém se mete com você você mais. é o cara. Você manda no mundo. Exatamente. Basicamente isso. Mas só que parece que nesse acordo que fizeram, alguns dos termos lá não foi bem compreendido, porque parece que depois disso que aconteceu, isso que aconteceu, acho que no final dos 50, no começo dos anos 60, parece que começou uma abdução em massa. Então era tipo assim, 1000 abduções por dia. E é engraçado que isso que você comentou bate com a quantidade de casos que teve nessa época. Na década seguinte, né? Sim. Nos anos 60. Então. No final dos anos 60, no Brasil, praticamente quase todos os casos que a gente falou até agora aqui, foi nessa época.
50, 60, sabe? Crixás, 67. Maria Sintra, acho que foi 68 por aí, Acho que né? 68, Aí, pô, são muitos números pra lembrar, se a gente tá falando besteira aqui, desculpa. Mas assim, aconteceu até um pico, se você vê o gráfico de abduções e relatos e evidências e tudo mais, você vê que tem essa montanha, né? E aí nos anos 70 começa a baixar, começa a ficar Não, é mais engraçado calmo. que hoje em dia quase não tem caso de abdução, né, famoso, assim. Tão famoso. Recente, pelo menos não. não, se tem, eu desconheço. Pois é. Hoje em dia tem muito avistamento, né? Mas caso de abdução famoso, assim. Famoso, assim, que pra entrar pra história, assim. Os que eu escuto são mais de casos de dormitório, que é uma coisa que acontece, sei lá, que as pessoas relatam que é em plano astral, mas assim, casos de abdução com evidência física. Física é difícil. É difícil. Ou então o que acontece e a gente não sabe. Às vezes o cara lá no interior. É porque some muita gente, né? Pode ser um cara muito fora de contato da gente, assim, que a gente não sabe. Eu tô falando isso, assim, muita gente desaparece todo dia. Claro, tem milhões de fatores aí. Pode violência, pode ser qualquer coisa. Pode ser um serial killer, seita satânica, qualquer coisa. Sim. Mas vai saber, pode ser que tenha pode ser abdução nesse meio aí, a gente se não tiver sabe. um desses que seja realmente abdução por parte dos OVNIs. Sim. E aí, seguindo aqui, ó, tem o Alpha 3, que é mais uma subdivisão dos alfas. Que, na verdade, é o resultado de relação sexual, né? Que são justamente a mistura do humano com o Grey, que são os híbridos. Exatamente, foi como a gente falou. Pois é, tem, por exemplo, um tipo que não é considerado como tipo alfa, mas eu acho muito sério que é um tipo alfa, que é aqueles que parecem um louva-a-Deus. Aqueles que são realmente parecidos com um louva-a-Deus, com um bracinho. O que aparece no final do Contatos Imediatos Terceiro Grau. Exatamente. Que é um gigantesco com os braços enormes. Eu tinha um cagaço absurdo daquele alienígena, cara. Que aparecia no final do Contatos Imediatos Terceiro Grau. Saia da nave. Eu acho que aquele dele seria um tal Grey, aquele altão. Né? Mas esse parece um inseto. A gente teve recentemente naquele caso de Carona com os OVNIs, um caso que a moça falou que os filhos estavam vendo essas criaturas. Eu acho que era na Chapada dos Veadeiros, se não me engano. Era na Chapada dos Veadeiros. Foi uma senhora chamada Susan Paris. Parece que os filhos dela viram essa criatura na janela. Né? Mas era um alfa? Então, era esse tipo louva-a-Deus. Mas eu acho, pra mim, que ele seria uma vertente do alfa. Porque ele tem um rosto bem afunilado, um olho muito grande no lateral, preto. Geralmente eles são acinzentados também, ou às vezes tem uma cor meio verde. Pode ser uma variação do alfa, né? Eu acho que pode ser. Eu acho que talvez seja ou uma variação do alfa, ou talvez seja um alfa puro, um alfa original. E talvez os Greys que a gente conhece, como a gente conhece, sejam realmente mudança genética. Tipo assim, seja uma cobaia. Seja pode ser. Um negócio que você vai lá. Mas esse é uma coisa assim, a gente tá jogando isso aqui... Isso bate com a teoria de que os alfas, eles são clonados, né? Eles são clones, os Greys. Eles não nasceram de uma... Eles são meio que produzidos, né? Sim, o que parece ser, né? O que a gente acha. Exatamente. E esse tipo louva-a-Deus, ele é raramente visto. E pra mim, me parece muito que ele tem algum semblante muito parecido com o alfa. Que é essa característica que eu falei da cabeça, dos olhos e tudo mais. Sim. Então, será que é? Ou será que seria um outro tipo totalmente diferente? Né? Pois é. E aí, ó, tem alguns casos famosos com os alfas. Que a gente já fez episódio sobre eles aqui, ó. Que é o Beth Barney Hill. Se você não viu, tá chegando agora aqui no Hangar 18. Pode procurar aí no nosso feed. A gente fez um episódio sobre o caso da Beth do Barney Hill. E também o do Travis Walton. Travis Walton também, que a gente já também gravou. Exatamente. Quem não ouviu, pode ir lá ouvir pra entender do que a gente tá falando. E o Roswell. O Roswell a gente não fez episódio ainda, mas a gente vai fazer. Esse é um dos importantes, né? Sim. O caso Roswell, que foi um dos casos mais emblemáticos, é o mais famoso, né, da que a gente tem mundialmente, mas que pra mim tá longe ainda de ser o mais importante. Pra mim, mais importante é Varginha e Operação Prato, que é o que mais tem evidência, muito mais que Roswell. Você está ouvindo? E, enfim, vamos seguir o jogo aqui. Vamos falar agora do tipo beta, né? Isso aí. O tipo beta então, eu teria mais ou menos uns 19% dos relatos das abduções, as pessoas falam desse tipo beta. E o tipo beta é o que seria mais parecido com o humano, né? São os nórdicos, né? Eles falam que são os tipos nórdicos, né? O arianos, né? E eles teriam geralmente são loiros, altos, quase 2 metros de altura, fortes, têm um corpo perfeito, a fisionomia perfeita, o nariz perfeito, o simetria, olho... né? Totalmente simétrico, é um tipo...
Que o Da Vinci fala assim, esse é o humano perfeito. Que, assim, hoje em dia a gente sabe que não é uma coisa meio errada você falar que ele é o tipo mais belo. Porque a beleza é uma coisa que tá nos olhos de A beleza quem... é subjetiva. É, tá nos olhos de quem vê. Então, assim, eles são desse jeito. Eles são como se fossem os elfos do Senhor dos Anéis, né? Eu sempre tenho essa referência quando alguém fala um caso desse. A gente tem aí da ufologia holística, né? A mística, o Astacharan, né? O Astacharan seria um desses representantes, né? A primeira vez que eu ouvi sobre o Astacharan foi no Aqui Agora, no SBT. Aqui Agora? É. Cara, 95. Teve uma matéria lá, acho que foi um programa inteiro sobre Astacharan. Caraca, nossa, não sabia disso não. Isso foi lá em 93, cara. 92, 93. O Gil Gomes apresentou. Não foi o Gil Gomes não, mas foi no Aqui Agora. Homem. Se bobear tem no YouTube aí. Louro, lindo. Tipo isso. Barbaridade. Barbaridade. Mas o tipo beta, eles têm essa, em essência, a forma de seres humanos, né? Como eu tava falando. Mas não necessariamente eles são sempre louros, né? Como eu falei. Sim. Tem um caso da Hermine Bianca, que eles tiveram contato com um dos seres beta, que era o Kahan. E ele era moreno. Kahan era o nome dele. Kahan. Moreno, cabelo liso, preto pra trás. Era um indiano, pô. Com um olho puxado, levemente asiático. Tem isso também, eles são às vezes... Tem pessoas que Traço falam que tem asiático. um traço meio asiático, olho puxado e o olho verde, né? Ó, bonito. Devia ser um partidão, hein? Tem a pintura dele, o cara era bonito. Era um cara bonito. E Não era o geralmente Jesus aquele Luz, queixo, não? aquele queixo de super-homem, sabe? Aquele Não era o queixo- Jesus Luz, não? Pode ser. Sacanagem. Por exemplo, o George Adamski, que é uma figura meio conturbada, assim, no meio ufológico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Tem gente Tudo que... no meio ufológico é conturbado, né? Assim, tem um pouco de verdade na mentira dele, tem um pouco de mentira na verdade dele. Ele fala que encontrou esse tipo beta, louro, e que convidou ele pra entrar na nave, né? Ele foi? Foi, lógico que foi. A gente vai falar melhor sobre Pô, se eu vejo um alien bonitão assim, eu vou também, cara. Pois é, um cara desse assim, né, chamando assim, pô, vamos dar um rolé. Não tem como não ir. Então, mas o Adamski, ele... Isso é anos 70, né? Uhum. Como a gente tava falando, o tipo alfa é mais famoso hoje em dia. Uhum. Lógico, ele já apareceu várias vezes durante toda essa época, desde o começo da era moderna dos discos voadores, como a gente chama, que é a partir de 46, 47, 48. Seria a época de ouro da ufologia? Foi a parte que é mais moderna, né? Porque antes disso são casos que não tem tanta evidência, são casos muito antigos. E aí depois, antes disso, entra a UFO-arqueologia, que é a parte eram os deuses astronautas. Que aí a gente já começa a falar de... Seria criptozoologia, é isso? Pode ser também, né? UFO-arqueologia. São evidências, tipo, em pedras, homem das cavernas. Isso é a parte mais antiga. Sim. A parte moderna foi essa, depois da Segunda Guerra Mundial. Que aí realmente... Foi quando eles realmente apareceram de vez, mesmo que já tenham aparecido antes. Então, assim, o tipo beta, ele era muito famoso, essas abduções e relatos sobre esses tipos de beta eram mais comuns nos anos 60 e 70. E aí, final dos anos 80, começou a mudar para mais pro tipo Grey. Né? As pessoas começaram a ver mais o tipo Grey. No caso do Travis Walton, também ele fala sobre o tipo beta. Ele viu os Greys, o alfa e o beta. Exatamente. Né? E aí existe essa conversa aí no meio ufológico. Será que os betas trabalham junto com os Greys? Será que os betas, então, são seres tão malvados quanto os Greys, né? Ou será que os betas mandam nos Greys também? Tem essa coisa. Ou será que são os Greys que escravizam os betas e conseguem manipulá-los? Eu acho que não. Eu acho que é o contrário. Ou será que os Greys conseguem criar betas falsos, clonados, que se assemelham aos seres humanos, justamente para usá-los como uma ferramenta de abdução para o cara talvez não ficar assustado, talvez com a aparência. Pode ser também, Dentro da ufologia a gente pode ser qualquer coisa, né? A gente não sabe nada, então pode ser qualquer coisa. Mas o que se sabe... Mas, por exemplo, não tem... Pelo menos eu não conheço caso de beta fazendo operação no humano. Ué, no caso do Travis Walton, não uma operação, mas eles interviram de alguma forma, né? Então, no caso do Travis Walton, eles estavam numa outra sala, mostraram pra ele, conversaram. O beta sempre entra com essa maneira de acalmar a pessoa abduzida. Que nem, por exemplo, calmo, você não eu tem sou caso... humano como você, aí o cara, finalmente um ser humano, sabe? É tipo isso. Não, que nem, por exemplo, você não vê caso de beta fazendo, sei lá, mutilação numa vaca, por exemplo. Não. É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? É realmente... A minha impressão é que eles são... mais evoluídos? É uma patente mais alta, mais por alta, exemplo. E isso pensando com a cabeça de organização militar, por exemplo, né?
Pode ser. A gente já falou sobre isso aqui. Eu acho que esses seres, eles não têm noção de... Acho que eles não têm concepção de bom ou mal, por exemplo. Eu tô falando dos Greys, tá? Quanto o tipo alfa, o negócio que a gente não sabe. Será que eles são todos maus? Né? O negócio que até a gente já falou uma vez, porque dentro da nossa história na Terra, a gente tem o Adolf Hitler e a gente tem a Madre Teresa de Calcutá. Será que nos Greys são todos Adolf Hitler? Ou será que deve ter uma Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Não sei. Eu não sei se... Eu acho que não tem nenhum e outro. Eu acho que eles são aquilo ali e pronto. Eu acho que dentro da ufologia, assim, nada é preto no branco. Porque eu acho que, assim, muita coisa a gente tenta explicar com a nossa cabeça humana. Baseado nas referências que a gente conhece. Sim. A gente não sabe como é que a cabeça desses seres opera. O que é bem e o que é mal, sabe? Entendeu? Eu acho que ele não tem noção. Eu acho que o ser humano tem uma certa insignificância no universo. Sim. E às vezes, assim, é mal pra quem? É mal pra gente, mas pra eles às vezes... exatamente. É uma coisa que, não, isso é bom pra gente, pra nossa melhor... Cara, quando você tá pescando, você pega lá uma rede, fazer pesca de arrasto, você pega um peixe, você não tá sendo mal. Você não precisa... Na tua cabeça, é só pegar um peixe. É só um peixe. Tipo isso, entendeu? Você não tem... É verdade. Então, assim, essa concepção de mal ou bom, ruim, é uma coisa muito, talvez... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o peixe, pra gente, é insignificante. Sim. Né? Então pode ser a mesma coisa pra eles. Então, não pro vegano, talvez, pro vegetariano. Não, lógico. Não, tô falando de forma geral. De forma geral, né? Planta, né? Quando você come um bife, você não pensa que tá sendo mal. Por mais que você esteja. Sim. Né? Não se vê isso, né? Talvez para isso também não se vê. Eu não acho que você tá sendo mal comendo um bife, mas beleza. Lógico, Mas entre as vacas, os seres humanos são os exatamente. Tipo talvez a gente seja vaca pra eles. E aí? Pode ser, a gente é gado. Totalmente. Antes que venha algum vegano falar, sim, eu acho a indústria da carne cruel. É muito cruel. Mas eu não consigo parar de comer carne, desculpa. Você não chegou nesse nível ainda de evolução. De evolução. Você está ouvindo? Bom, vamos seguir então para mais um tipo. Vamos falar agora então do tipo gama. Fala um pouco aí do tipo gama. Então, o tipo gama, eles têm as feições mais... Normalmente são seres mais grotescos, né? Teoricamente, eles têm feições humanas, só que exageradas, por exemplo. Nariz grande, orelha grande. Exatamente. E aí... E uma coisa também característica deles é a altura, né? Sim, eles normalmente são mais altos. São de 2 a 4 metros, mais ou menos. E alguns deles têm relatos de feições animalescas. Tem uma coisa... Eu acho que esse animalesca aí seria não porque parece com um animal, mas porque é uma característica exagerada no ser humano. Por exemplo, dente grande. A gente tem... parece um lobisomem, por exemplo. Pois é. Tem relato, eu já vi relatos de seres com apenas 2 dentes na frente, assim, grandes, sabe? Tipo Nosferatu, né? Ou tipo... realmente como se fosse um vampiro. Sim. Né? Então, assim, é um traço... Esse deve ser o que dá mais medo, né? Pô, imagina. Então, assim, é um traço animalesco, mas não porque que se assemelha a um animal, mas é porque é um traço grosseiro da fisionomia humana. O Chewbacca, por exemplo, seria um gama, né? Porque, por exemplo, o tipo gama que a gente até esqueceu de falar, ele é só 8% de todos os relatos. É muito pouco, né? Sim. Eu tô falando de todos os relatos, no caso eu tô falando baseado na pesquisa como eu falei, do professor Jader Pereira, que se baseou mais ou menos em 333 relatos. Isso. Né? A tipologia alienígena tem muita variação, tem muita coisa, então a gente não tem como falar de tudo isso num podcast de 1 hora, por exemplo, né? Então você tá percebendo e também acho que nem vale a gente ficar... Sim, quem a gente quiser vai pesquisar mais, né? O tipo gama que a gente tá falando, a gente não tá falando de um ser específico, mas a gente tá falando de toda uma, perdão da piada, uma gama, né, de diferentes criaturas. Sim. Né? Então vai ter um que vai ter uma orelha maior, vai ter um que vai basicamente, assim, ele é humanoide, tem a anatomia próxima da humana, só que tem feições animalescas, exageradas, né, e tal. Eles são, né, no caso, porque são várias espécies. E são muito altos, né? Exatamente. Mas a característica desse tipo é classificado dessa maneira justamente por traços animalescos e pela sua altura. Você está ouvindo? Então, por exemplo, no tipo delta, a gente tem o oposto disso. São os seres mais baixos, né? Eles, no caso, apresentam, aí sim, traços animais, não animalísticos, mas traços de animais. Às vezes quadrúpede, pode ser pelo, pode parecer com um réptil, pode ser que tenham garras como, né, de um réptil. Alguns já tem um caso de abdução que parece que foram vistos esses seres com uma boca que parecia realmente um bico de tartaruga ou um bico de pássaro, lembrando um bico.
Alguns parecem com macacos, têm braços longos, compridos. Alguns se deslocam com 2 pernas, outros com 4, como a gente falou. Mas dentro desse tipo Delta, ele também colocou os tipos que são robóticos, que lembram robôs. A gente fala que a gente não pode afirmar que são robôs, mas pode ter alguma espécie que lembra um robô. Pode ser biomecânico. Pode ser biomecânico. Tem o caso que eu já falei algumas vezes, que é o caso de Pascagoula, em Mississippi. Tem essa criatura que parecia um robô, ele se movimentava de maneira pesada. Ele se parecia realmente um robô grande. Gigante, pode ser um traje também, né? Mas pode ser também um traje. Ou pode ser a pele dele, que parece realmente uma coisa meio parecendo assim, como se fosse uma lata, talvez Vai saber se a criatura pode ser feita de mercúrio, né? Não sei qual é a composição física da criatura. Sim. Mas dentro desse tipo Delta, por exemplo, a gente tem muitas espécies diferentes. O do chupacabra, por exemplo, seria um tipo Delta. Sim. Porque ele tem essa coisa de animal, ele peludo, né? Ele tem dentes grandes e tal, parecendo realmente um animal estranho, né? E também colocaria dentro do tipo Delta tudo que parece insetos. Sim. Como eu falei, os insetoides, o louva-a-Deus, que eu acredito que seja mais pro tipo alfa, ele estaria dentro dessa classificação do tipo Delta, né? Porque se lembra um inseto, lembra um animal. Se lembra um animal, é tipo Delta. Né? Se lembra robô, é tipo Delta. Entendeu? Se lembra os dois, também é tipo Delta. E qual a porcentagem de relatos desses seres? São só 3%, né? É muito bem pouco, pouquinho, né? Bem pouquinho. Então, por exemplo, dentro do tipo Delta, tem um caso muito interessante, muito famoso na ufologia mundial, que aconteceu em Minas Gerais, que é o caso da Sagrada Família, onde 4 meninos tiveram um avistamento de um ser, foi um contato de 3º grau, que eles viram um ser ciclope de quase 3 metros, quase 4 metros de altura, ciclope, um olho só. Um olho só na testa. Um olho só na testa, que tentou abduzir um dos garotos, né? Só que ele se mexia de maneira pesada, né? Realmente, eu não sei se é uma coisa da gravidade, né? Ou se é da roupa que ele utilizava. Ele usava realmente um macacão, uma roupa parecida com o do astronauta. Usava uma cúpula, um capacete de vidro, né, na cabeça. E esse caso é muito famoso. Ele deixou evidências muito fortes. As pessoas falam muito dele até hoje. E esse cara aí, essa criatura, seria um tipo Delta e seria um tipo Gama. Você pode combinar as categorias, né? Você pode justamente mesclar. Foi isso que o Claudio Cobo falou na pesquisa dele, que a gente consegue fazer a mistura dessas 2 raças, né? Essas 2 raças não, desses 2 tipos, né? Sim, vários tipos, né? Você pode combinar. Então, assim, o tipo Delta seria exatamente isso, né? Que não necessariamente seja humanoide, ele pode realmente se parecer muito com um animal, ele pode ter características de animal, né? E também características humanas. Sim. Né? E a altura deles também variam, né? Pois é, o homem-lagarto, os reptilianos, seriam esse tipo Delta. Seriam Delta. Porque ele tem essa coisa do animal, né? E tem a coisa do humanoide junto, né? Outro que seria famoso é aquele que é o Mothman, que é o Homem-mariposa. Homem-mariposa, que também é bem famoso. Então, assim, ele também lembra uma mariposa, entre aspas, lembra uma mariposa, mas também lembra um homem, né? Não é à toa que o nome dele é Homem-mariposa. E é por isso que ele é um tipo Delta. Então, focou aí, né? Delta é animal, robô. Sim. E humano sempre junto, né? Dessa categoria aí, o que mais me surpreendeu, assim, que eu não fazia ideia, são os com cara de gato. Os Thundercats. O Edson Boaventura investigou e pelo menos 4 casos diferentes, em tempos diferentes. No Brasil? No Brasil. Eu acho que não só no Brasil, também tem fora do Brasil. Casos de seres humanos altos, de mais de 2 metros de altura, com um rosto felino. É tipo um Avatar, né? O filme do Avatar. Tipo Avatar, Fala disso. Ele é uma coisa assim, que por mais incrível que seja, tem relatos importantes, tem evidências importantes. Então, assim, é uma coisa a ser investigada, realmente. Sim. E esses estão na categoria do Delta 3, na subdivisão, né? Do Delta 3, A gente tá... Essas subdivisões, assim, é uma coisa meio que um exercício que a gente tá fazendo aqui, mas não é necessariamente algo certo, né? Sim. Então, o Delta 3, pelo que eu entendi, ele abrange essa galera com cara de gato, insetoides, que não são bípedes, por exemplo. Mas esse com cara de gato, eu realmente achei muito esquisito, cara. Será que realmente era, de repente, por causa dos olhos, sei lá, a pessoa relacionou com gato? Tem uma coisa até que, inclusive, que eu vi na palestra do Thiago Luiz Tiquete, que ele fala sobre isso, que dependendo do relato da pessoa, ela pode achar que é
é um traço fisionômico. Foi o que ela relacionou na hora, né? Por exemplo, às vezes foi um capacete que tem alguma coisa, uma antena, alguma coisa, que de longe parece, tô dando um exemplo, assim, parece ser um gato. Sim. Entendeu? Às vezes é um olho que é mais ou menos assim, que o cara acha que é um olho de gato. Sim. Entendeu? Depende, se for de noite, se tiver... Depende de tantos fatores, né? Que a pessoa pode estar vendo uma coisa, mas não é exatamente aquilo. Sim. Né? Porque tudo é referência, né? Tudo pode ser referência. Se, por exemplo, você tem um adereço no meio da sua testa e eu tô vendo você de longe de noite, posso achar que é um terceiro olho. Sim. Não no caso eu, mas se você fosse uma criatura dessa. Sim, sim. Você está ouvindo. Então, próximo tipo aqui, tipo ômega, que abrange só 2% dos relatos. Pois é. Que eles são seres de energia pura. São Sim. relatados como luzes. Uma luz... Um orbe seria um... Pois é, tipo então, a ômega, gente né? não sabe se o orbe seria um veículo, né? No caso, seria uma... Ou ser em si, né? Ou então realmente uma criatura viva, um ser vivo. Então pode ser um ser vivo. Tem, por exemplo, dentro da pesquisa do Fernando Grossman, que foi um ufólogo que faleceu até recentemente, eu tava vendo dentro do programa do Edson Boaventura, ele falou que existe uma linha de pensamento dentro da ufologia que acredita que as naves, esses discos voadores, entre aspas, poderiam ser criaturas vivas. Por exemplo, quando a gente falou no começo que viu uma nave dessas pegando água, tirando água, poderia ser então para um reabastecimento não mecânico, mas sim tipo sede, entendeu? Dentro da ufologia é tudo tão doido e pode ser tanta coisa que realmente a nave pode ser uma coisa viva. Existe essa linha de pensamento. Então será que os orbes... A gente cogitou isso no caso do Chris né? Da nave ser um ser vivo, né? A nave ter consciência. E aí atirou jogou um jato de energia no cara pro cara parar de atirar, sei lá. A gente viu o caso Pascagoula, tem outros casos que parecem com robôs. Se o cara consegue criar um robô, ele vai conseguir fazer uma nave ter uma inteligência artificial semelhante a um ser vivo, né, no caso. Então, dentro do tipo ômega, a gente não sabe exatamente se esses orbes, essas bolas de luz, são vivas ou não. A impressão que eu tenho é que eles têm mais característica de espírito, por exemplo, fantasma. Isso. Acho que dentro da ufologia mais holística ou mística, eles conseguiriam entender melhor e ter contato talvez com esse tipo, né? Porque a gente dentro da ufologia científica, a gente vai até a terceira dimensão, que é o que a gente conhece, que é isso aqui, a mesa, o microfone, né? Isso é a terceira dimensão. Esses seres, eu acredito que sejam mais quarta dimensão, que a gente já não tem mais o tato, a gente não consegue segurar na mão, sabe? Então começa a ser uma coisa meio espiritual, uma coisa meio etéreo, sabe? Mas segundo os relatos aqui, dizem que eles conseguem se materializar, inclusive. Ah, sim, pode ser. Se transformar em um ser sólido, palpável, né? E não necessariamente eles têm formato de humanoide. Não necessariamente tem formato de humano. A altura média dessas entidades espectrais, né, varia entre 1,50m e 1,80m. E com frequência flutuam ao invés de andar. Seriam os aliens do aquele filme Cocoon? Que eles não andam, né? Eles ficam flutuando. E emitem luz. Emitem luz. Pode ser. Pode ser um ômega. Tem aquele filme também do... Lembra que quando eles morriam, eles iam perdendo a luz? Sim. Lembra do filme do Inteligência Artificial? AI, Inteligência... Lembra. Que é com o menininho do... O garoto era um robô, né? Então, ele era um robô, mas no final de tudo, no futuro, pós-apocalipse da Terra, vem essas criaturas, né? Que ninguém sabe se são os humanos do futuro ou se são realmente aliens, né? Pareciam alienígenas, né? E realmente parecem ser as criaturas meio brilhantes e tal, meio etéreo, não tem a forma exata. Pode ser que realmente seja um tipo de alienígena. Pois é, real. E o ômega, ele tem 3 subdivisões, que é o ômega 1, o ômega 2 e o ômega 3. O ômega 3 faz bem pro coração, né? Tem exatamente, ômega 3 no salmão. Enfim, o ômega 1 são os luminosos, que aí é preciso que o grau de luminosidade ou cintilância impossibilite a classificação em qualquer das outras próximas categorias. Ou seja, é uma luz que você não consegue identificar o que é. O orbe, por exemplo, poderia entrar nessa categoria, né? Exatamente. Apesar de você ver uma forma redonda, por exemplo. Poderia. Mas a gente não sabe, de novo, se é um ser ou se é um objeto ou se é uma inteligência. Pode ser uma sonda. Tem aquela que a gente comentou, Mãe Douro, né? Exatamente. Dentro do folclore brasileiro existe dizem que é uma sonda, né? Boitatá, né? Que os indígenas chamam de Umbaítatá, uma coisa assim, Umbaítatá, que parece que realmente era uma bola, que significa bola de luz que protege a selva. É literalmente isso.
É uma bola de luz que fica perambulando pela floresta. Né? E geralmente essa bola de luz mostra onde teria o ouro. O Boitatá não é uma mula sem cabeça, cara? Não. O Boitatá seria a cobra, que parece uma cobra. Ah, verdade. É uma cobra que emite luz dos olhos, uma coisa assim. Só que acontece, se você pega uma bola de luz e se você faz um traço no céu com ela muito rápido, quem tá vendo, ela deixa esse rastro de luz. E esse rastro de luz, a distância, parece uma cobra. Entendi. Fica esse formato de cobra, né? De minhoca, o que seja. Entendi. Então, dentro do folclore, eles falavam que o Boitatá tinha essa forma de cobra, mas na verdade é um orbe. Será que esse orbe é uma inteligência própria? Tem a sua inteligência? Ou será que ele é comandado, né? Do ômega 2, a gente teria, então, esses seres que são parecidos com os espíritos, né? Que eles emitem luz, mas... Esses são os que, teoricamente, os que emitem mais luz. Mais luz, Você não consegue, tipo, descobrir o que é. Pode parecer, pra quem tá vendo, quase como se fosse um sonho, né? Sim. É uma coisa assim, você não consegue ver fisicamente. Você deve ser uma coisa meio translúcida, uma experiência meio psicológica, meio doida ali. E tem o ômega 3, que são os amorfos, Que né? não tem forma, né? Não tem forma de nada. Então, assim, dentro da ufologia tem esses tipos amorfos que não tem forma, que pode ser tipo forma de qualquer coisa, tipo uma gelatina, tipo um blob, é tipo de blorb. Tem um caso famoso, inclusive, que tem um ET que parece um cérebro. Tem um caso, por exemplo, que é um cérebro ambulante, né? Mas emite luz também? Ele não necessariamente precisa emitir luz, porque dentro do tipo amorfo é uma coisa tão exótica, tão fora do que a gente conhece, que ele entra nessa categoria ômega, né? Que é uma coisa muito distante do que a gente está acostumado a ver, entendeu? Entendi. Você está ouvindo? E aí o último tipo aqui, que a gente tem na lista, é o tipo Sigma, que é só 1% dos casos, né? dos casos, né? Quase nada, né? Quase nada. Esses são os mais, pra mim, são os mais viajantes. Talvez, segundo o tipo Sigma, são criaturas cuja presença é raramente descrita, né? Eles quase não são falados. Eles são referidos como os pequenos seres. Eles têm mais ou menos 15 centímetros de altura. Pode variar de 15 a 1 metro, vai. 1 metro, 50 centímetros, 1 metro. E esses seres talvez sejam a origem das lendas folclóricas na Europa. Talvez essas criaturas tão pequenas foram a origem do que a gente conhece como gnomo, fada, entendeu? Duende. Do duende lá no... Assim, por mais que a gente ache viajante, né, esse tipo Sigma, tem relato disso, né? Então as pessoas estudam, tentam investigar. Falando que, fazendo essa teoria, essa hipótese maluca, falando assim, será que o tipo Sigma, essas fadas que a gente conhece, os gnomos, os duendes e tal, será que eles são realmente criaturas de outro planeta e eles se perderam de alguma maneira o contato com esse planeta, ou o planeta acabou, ou aconteceu alguma coisa que eles vieram parar na Terra, eles não conseguem mais voltar, eles estão presos na Terra? Ou às vezes são duendes mesmo, né? Ou às vezes eles são daqui, não sei, né? Sei lá. Mas é fato que o tipo Sigma, ele quase não se tem nada sobre eles, né? Cara, tem muito caso desse alienígena na América do Sul, cara. Na Argentina, no Peru. Vira e mexe, aparece um vídeo... Sobre criaturinhas pequenas, né? Que eles botam lá, duende foi visto aí se você vê no vídeo, assim, obviamente deve ser fake. Lógico, mas 99% você vê um ser humaninho de 5 centímetros correndo, assim, no canto. Pois é. Bizarro, tem muito relato disso na América do Sul, cara, e na Europa também tem. Pois é. Tem um caso famoso que eu acho que entraria dentro desse tipo Sigma, que é o caso da Rosa Daniele, que é bem famoso, que ela seria uma senhora nos anos 50, acho que 54, morava no interior da Itália, não tinha contato com nada, civilização nenhuma. E ela Morava na roça. Morava na roça na Itália nos anos 50, né? Não tinha muita coisa. E ela teve contato com essas criaturinhas pequenas, que ela dizia que eram bem pequenininhas. Ela falou que pareciam uns velhinhos, ele tinha era bem enrugado, eram sorridentes, uma coisa que é bem raro de se ouvir na ufologia, porque nunca nada é sorridente. Quando se trata de extraterrestre, é sempre sério, né? Sempre, como a gente falou aqui dos alfas e tal. Eles eram sorridentes, eram muito curiosos. E ela tava levando um ramalhete de flores, eles pegaram o ramalhete de flores dela, levaram pra dentro da nave. Depois ela tava carregando o sapato, porque ela tava andando na lama, e ela tirou o sapato. Eles tiraram o sapato da mão dela e levaram pra dentro da nave também. Em troca, eles convidaram ela pra entrar na nave, ela não quis.
Mas ela ia caber na nave dele? Pois é, né, eu não sei, talvez. Mas eles deram em troca uma bola. Ela falou que era uma bola de couro. Parecia uma bola feita de couro. E ela não quis a bola de couro. Não quero isso, eu quero meu sapato de volta. Ela, né, com a cabeça dela dos anos 50, ela ficou tipo, quem são esses caras? Ela diz, inclusive, que ela achou no começo que pudessem ser homens consertavam coisa de poste de luz. Caraca. Tava chegando energia. Mas qual era o tamanho deles? Então ela falou que era bem pequenininha, assim, 1 metro, mais ou menos 1 metro e pouco. Então... 1 metro? Achei que fosse 1 metro. menor. Então, é mais ou menos essa faixa, assim, né? Eu não tenho exatamente aqui a altura deles, mas eles eram bem pequenos. Mas tem uns de 15 centímetros, pequenininho mesmo. Então, tem de tudo. Tem anão com barba vermelha, que é um tipo de criatura também que é falada no meio mitológico. Eles realmente parecem humanos, robustos, peludos, cabeludos, barba vermelha. Tem vários tipos. Caso do Antônio Alves, que foi um brasileiro que teve contato, que gravou a voz do extraterrestre. Tem a voz do extraterrestre que ele gravou. Caraca. Que inclusive a gente já falou algumas vezes aqui do Portal Fenômeno, o Jackson. Ele encontrou com o Antônio Vilas Boas e o cara conseguiu adivinhar os pensamentos dele. Lembra disso? Na palestra? Lembro. Esse cara conseguiu gravar a voz de um extraterrestre. E ele dizia que esses extraterrestres eram seres humaninhos bem pequenos. Seres humaninhos. Humaninhos bem pequenos com uma orelha pontuda, né? Bizarro, cara. Então, assim, o que será o tipo Sigma? Será que entra nessa parte de lenda folclórica? Você está ouvindo? Então, olha só, a gente falou aqui de todos os tipos que tem no estudo da tipologia dos alienígenas. A gente vai fazer um resumão agora, só pra... Porque, assim, como isso aqui é um podcast, a gente tá gravando a voz, vocês não estão vendo onde a gente tá, o que tem aqui na nossa frente e tal. Nossos papéis aqui. A gente vai tentar ilustrar em forma de áudio o que a gente falou de todos os tipos aqui. Então, vamos lá. O primeiro foi o tipo alfa, que é o Grey, né? E aí tem as divisões lá que tem o Grey pequenininho. O Grey um pouco mais alto, o Grey com... Isso. Que tem fisionomia mais humana. Isso. Né? Que tem nariz, às vezes eles têm nariz. Exatamente. Às vezes só tem 2 buraquinhos. Isso. E aí tem o Tall Grey, que é o Grey mais alto, que teoricamente tem mais autonomia. Tem o tipo Beta, que são seres humanos, não necessariamente louros. Isso. Né? Inclusive tem casos de abdução em relatos... Tem caso nórdico e não nórdico. Tem casos que já viram alienígenas negros, asiáticos. Astacheran. Tem uma linha de pensamento da ufologia que diz que cada tipo humano... O asiático, o indígena, o negro, o branco, é realmente veio originado desses seres, os betas. Entendi. Entendeu? Bizarro. Pois é. Tem o tipo gama, que a gente falou, que é os altos. São né? os altos, que com tem feições animalescas, que não necessariamente são animais. Né? Pode ser o pé grande, por exemplo. Pois é, o pé grande talvez seria a mistura do delta com gama. Pode ser. Porque o delta, é peludo, né? Se a gente for entrar no delta de novo... O delta seria o peludo, traços animais. Pois né? é. Então, no livro do Tiquete, ele diz que ele tem, nas divisões que ele fez lá, tem mamífero. Eu não sei como é que você chega a essa conclusão, que é mamífero? Porque tem pelo? Mas, por exemplo... Mas por que não pode existir mamífero em outro planeta? Não, talvez eu não tô exista, dizendo... né? Não tô dizendo que não pode. Eu tô dizendo como é que você chega a essa conclusão. Porque se tem pelo... se tem pelo, seria mamífero. O golfinho é mamífero, não tem pelo. Mas assim, todo mamífero tem pelo, mas não nessa... Eita, caraca. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. É difícil você chegar a essa conclusão. Eu queria entender como é que ele chegou a essa conclusão, entendeu? Não tô dizendo que tá errado, tô tentando entender. Não existe nenhum animal que tenha pelo que não seja mamífero. Talvez o ornitorrinco, que é mamífero e ovíparo. Mas o ornitorrinco é o ponto fora da curva. Porque ele põe o ovo, mas ele é mamífero. Então, assim... É um mamífero que põe o ovo. É complicado. Enfim. A gente não tem nenhum caso de que tenha de animal com pena que seja mamífero. Eu só fico curioso como é que se chega a essa conclusão, entendeu? Tem que chamar um biólogo de um ser desse é mamífero. A gente não sabe nem se eles mamam. Pois é. Não sabe nem se eles nascem da maneira que a gente conhece. Talvez né? eles sejam criados de outra maneira. Pois é. Aí vamos lá, seguindo. Tipo delta. Fala aí um pouquinho pra gente do delta. O delta, como eu tava falando, são esses mais parecidos com os animais, né? E tem essas características de animais, bico, pena, pelo, casco em vez de mão, tem garras, tem rabo, é o que tem coisas que traçam animais. É um bicho alienígena. É como se fosse um bicho, né? É um bicho, Pode ser realmente um animal dos alienígenas. Tipo assim, um cachorro dos alienígenas. Sim. Vai que entendeu? Diz inclusive que no caso Varginha, que as criaturas do caso Varginha seriam mais ou menos como os chimpanzés são pros humanos. Entendi. Por exemplo, o alien do filme seria um delta, por exemplo. Sim.
um alien seria um delta. E ele não tem consciência, ele é um bicho, Mas ao mesmo né? tempo ele é um delta ômega, porque ele tem uma forma que não existe nem na natureza. Ele tem o formato de um animal, mas a matéria de que ele é feita, a pele dele não tem parecida. Não é pelo. Não dá pra relacionar. Não é pele, não é escama, não é nada. Entendi. Então a gente tem agora o tipo ômega, como a gente falou, que são as luzes, São né? mais pro lado dos fantasmas, né? Mais Exatamente, coisas com espíritos, e fantasmas. seres E os- etéreos. Exatamente. E os sigmas que seriam os gnomos, Os as Smurfs. fadas, os Smurfs e tudo mais. Você está ouvindo? Então, Zoukas, hoje, antes da gente começar a gravar, você postou no Instagram pra galera mandar pergunta pra gente sobre o tema, né? Exatamente. A gente vai responder aqui agora no nosso podcast. Então vamos lá. Por exemplo, a Valéria Almeida, ela mandou o seguinte: qual o interesse dos aliens em nós humanos? PS, amo o podcast de vocês. Beijo. Beijo. Valeu, Valéria. Valéria, valeu. Então, o interesse, como a gente estava falando aqui, o interesse eu acho que pode ser genético, né? Tanto da melhoria da parte deles, quanto talvez tentar transformar o ser humano em um deles, né? Talvez... foi o que a gente começou a falar no começo do programa, né? Por exemplo, o Marcos, lá de Poá, né? Do Porto Alegre. Porto Alegre, falou assim: qual raça alienígena e o formato dos ovos mais comumente citados entre os relatos no Brasil? Acho que atualmente os mais vistos são tipo charuto e disco voador, né? Como a gente clássico. E os alienígenas mais famosos aqui entre os mais comumente vistos no Brasil seria, de novo, os Greys e os Betas. Que são Os mais famosos. Sim. Tá? São os alfas, né, na verdade. Os alfas, os Greys não são um tipo, são Isso. um nome, né? Tem uma pergunta aqui da Bruna Schutze, que acompanha a gente já desde o início, né? Tá sempre divulgando a gente lá. Muito gente boa ela. Quais vocês acham os tipos mais perigosos? Não vale reptilianos e greys. Ih, rapaz, agora pegou. Cara, pra mim... Porque perigoso pode ser qualquer um. Mas pra mim o mais perigoso é o que não tem consciência, é o bicho. Um chupa-cabra. Pode ser. Porque ele É só o vai... instinto de matar e pronto. Ele não tem relação nenhuma com... Porque, por exemplo, o Grey, talvez o reptiliano, ele tenha consciência, talvez você consiga até, tipo, suplicar pra não fazer nada, por favor, não faça nada comigo. Mas quando você tem um animal e ele não tem consciência, ele só quer te matar, né? Pode o ser Alien, o Alien do filme. O Alien, exatamente. Ele é um bicho que tá ali pra te matar e comer tuas vísceras. Exatamente. É isso. Pra mim, os mais perigosos são os que não têm consciência. Realmente. O Leônidas Filho falou o seguinte: os aliens Grey são hostis? Então, é isso que eu tava falando. Eu acho que a maioria sim, mas eu não sei se todos são. Né? Por exemplo, no caso do Beth Barney Hill, eles viram tipo alfa, e a Beth conseguiu ter uma conversa com o cara lá, falou: de onde vocês são? Mas será que era um tal Grey que a Beth falou ou não? Ou era um Grey mesmo? Eu acho que era um Grey, cara. Não fala que eles eram tão altos assim. Pois é. Eu acho que é aquilo. Eu acho que eles devem ter a tarefa deles pra cumprir lá, mas eu não sei se eles... São todos hostis. Se eles vão pegar, vão te machucar, arrancar teu braço fora. Eu acredito nisso. Eu acredito que existem Greys e Greys. Dentro do tipo alfa, existem... Depende da tarefa que ele tem pra fazer no dia com você, eu acho. Depende. Às vezes te abduzir e te matar, ou nunca mais te devolver pra terra. Às vezes é só bater um papo, de fazer um exame aqui, vamos fazer um exame físico, ver como é que você tá, né? Tem um negócio muito esquisito dentro das abduções, que fala o seguinte: se você é um abduzido, o seu filho tem 50% de chance de ser abduzido também. Se você é abduzido e sua esposa também é abduzida, o seu filho tem 100% de chance de ser... É igual na genética, que nem você, o seu pai tem olho azul, a mãe tem olho preto, não sei. É exatamente isso. Então, o que eu acredito? Que tá totalmente ligado à nossa parte fisiológica, o nosso sangue, o nosso DNA, né? O interesse deles é nisso, é na parte física. Eles não estão aqui pra saber, pra entender, por exemplo, sobre religião. Eles não estão aqui pra saber qual é o último filme da Marvel. Eles querem entender como é o funcionamento do ser humano por algum interesse deles, entendeu? É isso. Eu já li tinha um grupo que eu fazia parte no Facebook que os caras diziam que a Terra é um celeiro de recursos para as raças alienígenas. Como se a gente fosse vaca mesmo. Entendeu? Sim. Você tem vários tipos de DNA, vários tipos de genes diferentes. Você pode estudar e melhorar e fazer o que quiser, né? Então, mais uma. A Bárbara Marcilac, que por um acaso é minha esposa. Oi. Coincidência. Ela perguntou o seguinte:
O ET de Varginha se encaixa em qual tipologia? Interessante a pergunta dela. Eu acho que o ET de Varginha se encaixaria num delta, porque ele realmente tem essa coisa bem animalesca, bizarra, mas ao mesmo tempo ele também é um alfa, porque ele tem essa característica do humanoide, do olho grande, ele tem um biofísico de humano e tal, mas ele também tem uma coisa muito estranha nele. Pode ser um primo, né, dos alfas, por exemplo. Pode ser. Pode ser uma variação que ninguém conhece. A gente falou mais cedo aqui que um dos ufólogos acredita que a criatura de Varginha seja realmente um tipo de um animal, uma cobaia pra fazer uma missão específica, como se fosse um chimpanzé. Então, assim, sendo isso, eu acho que Delta Alpha, ou Alpha Delta, seria a melhor classificação. Sim. Né? Ó, seguindo aqui, Zoucas, mais uma pergunta aqui da Paola Arnone. É uma pergunta interessante aqui que ela fez. Paola também tá sempre acompanhando a gente. Um abraço, um beijão pra ela. Um abraço aí, Paola. A altura dos seres de outros mundos tem relação direta ao tamanho do planeta? Olha, acho que sim. Será? Eu acho que deve ter mais a ver com a gravidade. Totalmente. Se você tem um planeta muito grande, a sua gravidade vai ser diferente da Terra. A Terra só tem a gravidade que ela tem por causa do tamanho dela, né? E por outros fatores, a distância do Sol, a Lua, enfim, tudo influencia. Mas, com certeza, a gravidade do planeta influencia no tamanho das criaturas, né? Tanto a gravidade, não o tamanho. Mas a gravidade tem a ver com o tamanho do planeta. Então, tá tudo ligado. Tanto que quando a gente, por exemplo, tem um astronauta, ele vai no espaço, que a gravidade é 0, e ele volta pra Terra, ele fica mais alto um tempo, porque o que faz a gente ficar menor, mais baixo, é realmente a gravidade da Terra empurrando a gente pra baixo. Então, depois de um tempo, o cara ele pode perder até, acho que, 5 centímetros. O cara que voltou do espaço, ele pode diminuir 5 centímetros. Então, um alienígena que tem 1 metro de altura, teoricamente, mora num planeta maior que a Terra. Seria isso? Eu não sei se um planeta maior significa uma gravidade mais pesada. Pode ser que sim. Eu não sou físico, astrofísico, né? Mas eu acho que quanto maior o planeta, maior é a gravidade, mais forte é a gravidade. Se a gravidade é mais forte, ela te empurra mais forte pra baixo. Sim, e aí você cresce menos. Talvez não cresça tanto. Entendi. Mas também existe outra coisa relacionada à altura dos seres, que é a quantidade de oxigênio no ar. Eu sei que, por exemplo, na época dos dinossauros... o oxigênio é um fator importante, porque você vê que até criança que tem problema de respiração cresce menos. Cresce menos, exatamente. Na época dos dinossauros, você via libélula gigante, crustáceo gigante, era tudo gigante, né? Porque se dizia que tinha mais oxigênio na Terra, era muito abundante. Entendi. Então essas criaturas elas cresceram muito mais. Entendi. Entendeu? E hoje em dia a gente não vê isso justamente porque a gente tem mais, acho que, gás carbônico do que a gente tinha naquela época. Pois é. Respondi a pergunta? Eu acho que não, mas beleza. Vamos lá, Zoucas, mais uma pergunta aí. Então, a Tainá Moraes falou que... Pô, Tainá, um beijo pra você aí. Ela tá sempre Tainá, perguntando quando é que sai o próximo episódio, que ela se amarra no podcast. Valeu pelo carinho. Obrigado pelo carinho aí. Como vocês imaginam os pleidianos? É uma pergunta, assim, um pouco controversa, porque, assim, dentro da ufologia científica, não tem como a gente imaginar como seria uma criatura baseada apenas na constelação onde ela vive, né? Até porque as Pleiades são um conjunto de estrelas, né? Sim. É como se chamasse a gente de solarianos, porque a gente vive perto do Sol. Mas você tem uma estrela e você tem um planeta, esse planeta pode ter outro nome, então... Não, beleza, mas como é que Quem você deu imagina... o nome de Pleiadianos? Não foram eles. Mas como é que você imagina como eles são? A pergunta dela foi essa. Como eu imagino? Cara, é muito doido, porque pode ser um parecido com um ser humano, pode ser um tipo beta, ao mesmo tempo pode ser outra coisa. Eu imagino que eles sejam parecidos com a gente, pelo que eu li, pelo que eu... Para poder falar se é mais parecido com a gente ou não, a gente teria que saber como é que é o planeta deles. Se o planeta deles é parecido com a Terra, ou será que é uma outra composição que a gente não conhece? Se for parecido com a Terra, pode ser que eles sejam parecidos com os humanos. Né? Mas eles podem ter se adaptado, né? Pode ser. Criado uma colônia lá, que vivem dentro de um lugar fechado, sei lá. Pois é, eles dizem... viajando assim, dentro da ufologia, essa coisa, questão do Pleiadianos, Arcturianos, Talcenturiano, tem esses nomes assim. Isso é mais ufologia holística, mais ufologia, né, espírita, né, que trata, e tem gente que diz que tem contato. Não dizem que os mestres ascensionados da yoga são pleiadianos? Não tem uma história dessa? Não sei, isso eu não sei mesmo. Então, tinha um cara que eu vi a entrevista dele, o Mr. Lúdico. Conhece o Mr. Lúdico? Não conheço. Ele é um cara que faz yoga, ele se liga nessa parada de ufologia mística. Eu vi ele falar isso, cara, que os mestres ascensionados da yoga são pleiadianos, Pode ser uma viagem, mas eu não sei. Eu teria que ler sobre isso. Mas é isso. Mas realmente, as Pleiades são
conjunto de estrelas, uma constelação, né? Então, dentro de uma constelação de estrelas, você pode ter milhares de planetas ali. Milhares eu não digo, mas centenas de planetas, sabe? E dependendo do planeta, pode ser parecido com um ser humano, pode ser parecido com um peixe, sabe? Pode ser parecido com qualquer coisa, né? É difícil dizer, né? Pode Mas ser qualquer eu coisa. acho, no achismo, Assim, viajando assim, fazendo que eles são parecidos com a gente. Eu acredito. Porque acontece, existe alguns casos de abdução que a pessoa fala, então, ele disse ser ele disse que era um pleidiano. E ele era um humano, louro, bonito, alto e tudo mais. Então, assim, tem essa concepção aqui pra gente que os pleidianos são realmente tipo beta, né? Algumas vezes eles falam que são azuis, seres mais azulados. Tem essas variações. Entendi. Dependendo da constelação onde ele vem, ele tem esses traços diferentes, entendeu? Entendi. Então vamos lá, Zoucas. Última pergunta. Last but not least. Nosso amigo De quem que é? Robertinho Quinoa. O que ele pergunta aí? Ele é um zoeirinho, né? Ele botou aqui, ó, Momento TV Xuxa. Se você fosse um alienígena, qual tipo você seria? Eu vou responder. Eu seria um nórdico, bonitão, com olho azul, cabelo do príncipe Adam. O cabelinho. E roupa prateada. Cabelinho de príncipe, né? Cara, eu vou te Sacanagem, falar. acho que eu não seria esse não. Acho que eu seria um Chewbacca. Peludo com 2 metros. Tem um tipo dentro da ufologia mais mística que eu acho que são arcturianos, que eles são seres que parecem um tipo alfa, eles têm uma cabeça grande, mas são azuis, né? Uma coisa assim meio Megamente, sabe? Eles são cabeçudos. Eles parecem cavanhaque também? Não, mas eles têm um nariz pontudo e tudo mais, tem um olho grande, mas ao mesmo tempo se assemelha ao humano. Ele parece como se fosse um híbrido entre o tipo beta e o tipo alfa, mas a característica deles são serem azuis. Eu acho que seria um cara desse, porque um cara desse geralmente é tido como um ser muito evoluído, assim, tipo ele tem um intelecto gigante, assim, ele entende tudo, sabe? Seria pra gente como se fosse realmente um deus, né? Um semideus, uma coisa assim. Entendi. Acho que seria um cara desse. Curtiu, gente? Então é isso aí. Vamos ver se a gente faz isso todo episódio agora. Ficou legal. Ficou, né? A gente pode fazer perguntas. Quando a gente for gravar agora, a gente vai postar no Instagram. Fiquem ligados aí. Mas ao mesmo tempo é um spoiler do caso, né? Do que a gente vai falar. Eu tenho minhas mas não tem dúvidas. problema. Pode ser que tenha algumas... A gente faz o seguinte, algumas vezes a gente coloca, outras vezes, dependendo, a gente não coloca. Vamos ver. Se for uma coisa assim, tipo, surpresa, acho que não vale colocar. Né? Bom, diz aí o que vocês acham. O que vocês acharam de tudo isso, de todos esses tipos, né? E se vocês têm algum outro tipo aí que a gente não classificou, que ficou faltando, né? Passou batido, manda pra gente, né? É possível que tenha, mas enfim. Você está ouvindo? Então é isso, gente. Esse foi mais um episódio sobre tipologia alienígena. Espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, se você tem um relato ou conhece alguém que tenha, queira compartilhar com a gente, ou se você, apenas mandar um oi pra gente, ou mandar um recado, ou comentar alguma coisa sobre algum episódio. Se às vezes ficou faltando aqui uma coisa que a gente exatamente. não falou. Pode mandar áudio pra gente. Se você gostou do episódio, se você achou que tinha que ter mais informação, manda qualquer coisa, a gente tá aceitando. Pode mandar por e-mail ou via áudio, porque aí a gente pode botar no programa. Fica mais legal, né? Na parte do que se diz a questão dos relatos. Né? Isso. Sim. Mas até o recado também, se quiser mandar via áudio, recado. a gente, de repente, se tiver o suficiente, a gente faz uma sessão com esses recados. Exatamente. Manda pra gente via WhatsApp. Mais um. 647-884-3958 ou mais um. 647-830-0422. É isso aí, manda e-mail pra gente, hangar18podcast@gmail.com e segue a gente aí nas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Instagram. Isso né? aí. Sempre Hangar 18 Podcast. Manda recado, manda mensagem, manda oi, manda o que vocês quiserem mandar aí, a gente responde. Não esquece de botar o podcast no final, porque se você botar Hangar 18, você vai escutar a música do Megadeth. Aliás, eu morri de rir, cara, que teve alguém que marcou alguma banda, não sei da onde. Marcaram a gente. Marcou a gente. A banda gringa, falando assim, DJ, gonna play. Acho que deve existir uma banda com esse nome, Hangar 18. Sim. Eu respondi como se Aí fosse você a banda. respondeu lá, não, a gente tá ansioso pra tocar também. Eu respondi em inglês. Então, se você agora também a gente faz show de rock, tá? Se vocês quiserem, a gente vai na sua cidade tocar e vale qualquer coisa. É isso aí. Valeu, galera. Até mais. Até o próximo episódio. Falou, tchau, tchau. 257 253 Hangar 18.